Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, daremos início ao seminário Mercado e Sustentabilidade, o papel dos bancos, uma iniciativa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, jornalista Roberto Marinho, em parceria com o Rio Mais B. Para compor a mesa, eu convido o senhor Juan Melé, presidente da Fundação Dinheiro e Consciência, o senhor Pedro Teles, gestor da comunidade B Rio e co-líder do Rio Mais B, Leonardo Letelier, fundador e CEO da Citavi, ou Citavi? Tomás de Lara, diretor Cidades Mais B, e Abdul Nasser, do sistema OCB 6COP. Bom, Paulo Freire uma vez escreveu que é preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que em determinado momento a nossa fala seja efetivamente a nossa prática. Esse exercício, aplicado à educação, faz milagres, porque proporciona o verdadeiro aprendizado. Afinal, nos fixamos em exemplos e eles nos influenciam muito mais do que palavras lidas em um livro ou repetidas à exaustão. Quando falamos de sustentabilidade, o mesmo princípio se aplica. Fácil falar, difícil fazer. E se pararmos para pensar e partirmos para a prática, para construir o mundo que sonhamos, não seria isso possível? O nosso evento hoje é um convite à reflexão. Nós vamos poder ouvir aqui, nas próximas 2 horas, o que já se pratica no mundo e buscar entender para que lado vamos virar para caminharmos nessa direção. Essa é uma mudança coletiva ou de vários indivíduos que escolhem caminhar numa mesma direção? Será que esses indivíduos já não estão aí, não só exercitando o que desejamos, mas também construindo os alicerces para a mudança que precisamos? Vamos poder tirar hoje as nossas próprias conclusões. Basta abrir os ouvidos e os olhos para esse futuro que brilha bem à nossa frente. Eu agradeço então a oportunidade dada pela comunidade B e ao movimento Rio Mais B de abrirmos as portas do parlamento a Juan Melé e podemos refletir aqui juntos. Recentemente, os deputados aqui dessa casa aprovaram por unanimidade a criação da Política Estadual dos Investimentos e Negócios de Impacto. Nos debates que antecederam o desenho do projeto, o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro identificou um número enorme de negócios surgidos dentro de comunidades ou desenhados nas universidades por jovens e não tão jovens de idade, que, insatisfeitos com o que assistiam, resolveram começar a fazer alguma coisa. E a construir também o seu negócio a partir dessa semente de mudança, causando impacto e mudando realidades. Quando nós aprovamos esse projeto, buscamos colocar as finanças e a burocracia a favor da sustentabilidade e de negócios mais sustentáveis. Bancos éticos podem ajudar a impulsionar isso. E por isso é necessário conhecê-los. É nesse ambiente que o Parlamento Estadual recebe o senhor. Desejamos que esse seja um encontro muito produtivo e que inspire novas e necessárias ações. Sejam todos muito bem-vindos. Vou então passar aqui a palavra para o gestor da comunidade B e co-líder do Rio Mais B, Pedro Teles, para falar sobre a importância de nós debatermos a sustentabilidade das relações financeiras. O senhor dispõe de 10 minutos. Olá, bom dia, meu nome é Pedro, como ele me apresentou, eu sou gestor da comunidade B Rio e sou co-líder do Rio Mais B. O Rio Mais B
ele é um programa que está dentro do chapéu do Cidades Mais B, que é um braço do Sistema B. No Sistema B a gente trabalha o ecossistema de negócios de impacto. Então, como o deputado falou, a gente estava trabalhando junto com o Fórum da Geisa na construção da Estratégia Estadual de Negócios de Impacto, agora há pouco tempo, e estamos de volta aqui na LERJ. Então, para falar um pouquinho sobre o programa e o que é o Rio Mais B de fato, a gente tem um cenário, se o passador me acompanhar, a gente tem um cenário em que os ODS foram definidos, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, foram definidos como a principal estratégia global de construção de sustentabilidade, de avanços de governos, empresas e cidadãos para guiar uma nova estratégia que monta isso. Mas mesmo assim, a gente tem uns números impressionantes de, por exemplo, 4 trilhões de dólares são necessários para cumprir essa estratégia e sozinho nenhum governo consegue cumprir isso. A gente tem dados ali um pouco antes de que 90% da população ainda não sabem de fato explicar o que são ODS e detalhar isso tudo. E essa pesquisa de que as pessoas que realmente conhecem, que sabem falar, vão chegando a 1% na medida que a estratégia vai evoluindo. Ao mesmo tempo que esses números nos cidadãos são um pouco preocupantes, e ainda precisam avançar, a gente tem empresas cada vez mais envolvidas, porque faz parte da estratégia, elas estão sendo obrigadas a falar sobre isso, elas estão sendo obrigadas a tratar desses pontos se elas quiserem vender. Então, 60% das empresas já estão integrando ODS no seu plano de trabalho, número que vem aumentando, e quando você fala de governo, 91% das estratégias nacionais já tem ODS, já está citando ODS, já está citando a Agenda 2030. Então a gente tem números que mostram que cada vez mais a gente tem as pessoas falando sobre ODS, o governo falando sobre ODS, mas ao mesmo tempo a gente sente que as pessoas precisam estar mais envolvidas, as pessoas precisam estar entendendo o que é isso tudo de fato. E aí o Rio Mais B ele vem como uma solução para isso. A gente realmente monta o programa para envolver as pessoas, a sociedade civil, as empresas e os governos em torno desse tema, aumentando a conscientização e aumentando as ferramentas para que de fato as pessoas consigam atuar, que as empresas consigam atuar e que o governo consiga atuar para melhorar todos os problemas, para resolver os problemas que a gente tem para serem resolvidos. O que é um Cidades Mais B? Então a gente tem que firmar esse compromisso de fato, de cumprir, de trabalhar baseado, pautado em ODS. Nossos objetivos estão pautados em ODS, assim como a gente quer que as pessoas pautem ODS através disso. A gente tem uma estratégia que, lógico, passa por captar, por levantar fundos que estão cada vez mais disponíveis para que a gente consiga trabalhar todos os pontos que são tratados como objetivo, e a gente junta isso tudo através de propostas de inovação na gestão pública, através de propostas que se relacionem com a LERJ, que se relacionem com a prefeitura, para a gente poder trabalhar em conjunto e cada um facilitar o lado do outro. A gente está aqui, na verdade, para propor soluções, melhorias, ferramentas, e não para dar mais trabalho para quem já está tendo trabalho demais para pensar. O programa, o Cidades Mais B, já tem alguns cases que funcionaram e aconteceram. Ali o meu slide está me traindo com os números em vermelho, mas a gente já tem, em Santiago, na verdade, o Rio Mais B começou essa trajetória. Em 2016 a gente já teve um ciclo do programa, mas o que começou aqui na cidade, que está ali em 2018, foi bastante focado em empresas. A gente envolveu 350 empresas em torno das nossas ferramentas de avaliação de impacto e colocou cada uma delas para medir o impacto que elas têm na sociedade, o que elas estão causando com a atuação delas de hoje em dia. Esse programa, ele inspirou outros lugares da América Latina a também começar a trabalhar com isso, e cada um desses programas veio com uma inovação a cada edição. Então, por exemplo, em Mendoza, a gente teve programas focados em academia, nas universidades, um programa de cursos que envolveu 9 universidades diferentes, mais de 500 pessoas participaram dessas palestras, todas elas eram gratuitas e direcionadas para essa conscientização, trazer as pessoas para pensar o ODS, para pensar o que são as nossas ferramentas também do Sistema B. E um grande avanço, que aqui é tema também que a gente quer trazer para o Rio, que a gente quer trazer para esse ambiente da LERJ, que foi a Lei de Compras Públicas que a gente conseguiu passar em Mendoza. Então hoje, em Mendoza,
os critérios de impacto socioambiental fazem parte da decisão de compra dos governos, tentando incluir as externalidades que são geradas no processo, que as empresas causam, também no processo de licitação. Hoje é lei e acabam criando mais mecanismos para que o governo possa trabalhar com isso. Em Santiago, os números mais expressivos são, de fato, o que a gente conseguiu entregar com a população. Lá a gente envolveu vários influenciadores digitais, então cada um para tratar de um tema, são 17 ODS, cada ODS tinha o seu influenciador, para explicar e para aproximar de cada vez mais pessoas. Que a gente precisa dessas personalidades para trazer esse tema, fazer com que ele saia da bolha que a gente está hoje, fazer com que isso chegue para cada vez mais pessoas. Lá teve uma ação muito legal com o metrô. Então, por exemplo, eles botaram artes que explicavam os ODS no cartão de metrô e deixavam isso claro para qualquer pessoa. Você vai no metrô, pega o seu cartão, tem lá um dado, você acaba recebendo uma informação junto com esse cartão. Então, a ideia é que a gente consiga replicar essa estratégia e aproveitar o que eles tiveram de inovação para esse segundo ciclo do Rio+B que a gente está preparando e que vai começar agora na cidade. Para vocês terem uma noção, a quantidade de parceiros internacionais, locais, nacionais que foram envolvidos nesse programa, a gente tem grandes organizações apoiando tudo isso, participando do processo, e a gente está preparando agora esse segundo ciclo para fazer com que, de novo, toda essa potência que já se espalhou pela América Latina volte e a gente consiga fazer com que ela, de novo, resolva e tenha resultados positivos aqui. O Rio que faz, na verdade, está baseado em vários objetivos que passam por todos esses pontos que a gente falou. Tem o número de empresas que a gente vai atingir com tudo isso, então os laboratórios, a gente vai ajudar as empresas a medirem o impacto delas, vai dar ferramentas para que elas façam isso. Pode ir dando uma passada que agora são bastante números. Número de legislações, a gente quer envolver estratégia de investimento de negócios de impacto estadual em torno do programa, fazer com que ela se baseie, que seja muito mais do que uma lei. Pode passar. O número de pessoas, então é muito importante que a gente tenha a população em torno disso. Voltando lá atrás nos dados que a gente precisa que mais pessoas estejam envolvidas, que mais pessoas participem, mais pessoas saibam o que é isso. Deixar de ser um tema que é fechado, que está específico dentro de alguma sala para poucas pessoas. Pode dar uma... Acadêmicos, a gente tem hoje parcerias com quase todas as universidades daqui do Rio para falar dentro delas, para trazer esse conteúdo, fazer com conteúdo que antes era para poucas pessoas, cada vez chegue a mais lugares. Mídia, de novo, a visibilidade, o poder que a gente tem com esses mecanismos que fazem hoje, por exemplo, eu estou aqui falando para vocês, mas é importante que esse conteúdo que chegue a mais gente através das tecnologias que a gente tem hoje em dia, através da transmissão, através da gravação disso tudo. Pode passar. E aí, para explicar o que é o programa de fato, detalhado, a gente envolve essas três partes: empresas, governos, sociedade. E dentro disso tem uma parte, um braço do programa Rio+B para cada um deles. Programas que juntam eles, programas que são específicos de cada um deles, tudo para basear a estratégia que a gente tem. Ali tem uma parte que detalha cada um deles e aí a gente se coloca totalmente à disposição se vocês quiserem tirar qualquer dúvida, conversar, a gente vai estar aqui depois, a gente vai ter mais fala sobre isso. Mas o mais importante de tudo é o convite para essa nova rodada, é o convite dessa construção, que é uma inovação que a gente está trazendo, que ela na verdade agora é feita não só pelo Sistema B, não só pela comunidade B Rio, mas ela envolve várias empresas B certificadas, vários parceiros estratégicos na própria estratégia de gestão. Então hoje a gente tem ali a Iônica, Casa do Futuro, que estão inclusive presentes ali junto com a Somar, a Baluarte, a Deca, a Cital, que está presente na mesa. Tudo isso para basear e deixar com que seja de várias mãos e mãos que estão acostumadas a fazer. Cada uma daquelas empresas é especialista em uma coisa que é muito importante para que o programa funcione. Então, ao invés de envolver elas um pouquinho, a gente está fazendo com que cada um seja dono e que cada um seja parte da gestão que realmente entrega esse resultado. Então, convido todo mundo a procurar mais sobre o Rio+B, aplicar nos nossos formulários, nas nossas inscrições, porque a gente vai estar contando cada vez mais sobre esse novo ciclo que se prepara e começa da melhor maneira possível,
Porque estar aqui na Alerj, conseguir trazer o João para falar aqui, é muito importante para a gente, principalmente com esses resultados de envolver o poder público, a sociedade e as empresas. Obrigado, gente. Obrigado, Pedro. Convido agora o presidente da Fundação Dinheiro e Consciência e membro do Conselho Consultivo do Triodos Bank, Banco Ético da Holanda, Juan Melé, para falar sobre os fundamentos humanos para uma nova economia. Bom dia. Bom dia. Eu ainda não falo português, somente falo portunhol. Eu penso que vai ser melhor para vocês então, eu acho que vai ser melhor para vocês. Vou falar em espanhol. Falar em espanhol. A primeira vez que estuve em Brasil, há 2 ou 3 anos, os amigos, lo primero que me dijeron es, Joan, tenemos que avisarte de un tema. En Brasil hay mucha corrupción. Tem muita corrupção. Y yo me sonreí. E eu ri. Porque acababa de estar en Argentina y lo primero que me dijeron en Argentina es, Joan, en Argentina hay mucha corrupción. Pero también había estado en Chile. Mas eu também tinha me estado habían no dicho, Chile, Joan, en Chile hay mucha no corrupción. Chile tem muita corrupção. Y es lo mismo que me han dicho E a en mesma coisa Colombia, que me disseram en na Colômbia, na Guatemala, Guatemala, no en México. Y yo siempre les he dicho, E eu sempre disse, en España también hay na mucha Espanha também tem muita corrupción. Pero nunca nos hacemos la pregunta, a gente nunca se perguntou ¿por qué hay corrupción? por que há corrupção. Las personas a veces Às vezes, acusan a los as políticos, pessoas acusam os dicen que son políticos, corruptos. falando, os políticos são corruptos. Otros acusan a los banqueros. Outras pessoas Otros a acusam los os banqueiros empresarios. ou os empresários. También hay muchos ciudadanos Também corruptos. tem muitos cidadãos Pero, corruptos. ¿cuál es el motivo? Mas qual é o motivo? Porque los niños pequeños, Porque as crianças pequenas, pequenas, dicen ustedes, como vocês falam, no as son crianças, corruptos. elas não são y corruptas. deberíamos preguntarnos E a gente deveria cómo se estamos perguntar educando a como los niños y a estamos los educando jóvenes as para crianças que e cuando os son jovens para adultos quando eles sean sejam corruptos. adultos eles sejam corruptos. ¿Cómo estamos educando Como a hoy gente al está mundo, educando a los hoje jóvenes, o mundo, para que cuando aos sean jovens, para que adultos quando eles estén sejam destruyendo la adultos, eles tierra y la estejam sociedad? destruindo a terra e a Una sociedade. sociedad que cada vez Uma es más sociedade violenta, más que é cada agresiva, vez mais más violenta, destructiva. mais ¿Qué agressiva. nos está pasando? O que está acontecendo? Hace una semana estuve reunido con Há uma semana personas atrás eu estava de las reunido com Naciones algumas Unidas pessoas da ONU y hablábamos de e a los gente objetivos falava del sobre os desarrollo objetivos do sostenible. desenvolvimento Esto sustentável. que llevo aquí, los 17 puntos. Os Pero 17 os dije, pontos. se han E eu olvidado disse, el más importante. vocês esqueceram do El mais punto cero, importante, previo, o ponto zero. que tiene que hablar del ser humano. Tem que falar do ser humano. Hablar de qué es el ser falar humano. do que é o ser humano. ¿Qué sentido tiene el ser humano? ¿Qué sentido tiene la vida? Que sentido tem a vida? ¿Qué es la dignidad O que é humana? a dignidade Porque humana? hemos perdido Porque la dignidad a gente humana. perdeu a dignidade humana. Y hemos convertido la E a vida gente en una converteu a lucha por vida la numa luta supervivencia. pela sobrevivência. Y como que en los colegios se E como se enseña la nas teoría de la escolas se evolución ensina de a Darwin teoria da y nos evolução de dicen Darwin, el falam hombre pra es gente, un o animal, homem é um los animal, animales os luchan para animais lutam para sobrevivir, sobreviver, tienes que você adaptarte. tem que se adaptar. Pedimos a los A niños y gente a los pede que as jóvenes crianças que e se aos adapten a la jovens se sociedad. adaptem à sociedade. Y eso no lo puedo entender, E eu não posso porque esta entender isso, sociedad porque está essa enferma. sociedade está doente. Les pedimos que se A adapten gente a una pede que eles sociedad se adaptem a enferma. uma sociedade Se acabarán doente. adaptando Eles y acabarán acabam se enfermos adaptando como e se acabarão nosotros, doentes, destruyendo como a planeta, gente, destruindo o todo. planeta, destruindo tudo. Y no paramos a E a pensar gente que não esto hay para que para pensar cambiarlo. o Es que, decir, que tem ¿en que qué mudar? momento nos hemos Como mudar o perdido? planeta? Em que momento a gente se perdeu? No es un tema de Não economía, é ni um un tema tema de político, es economia, un não tema é um tema espiritual. político, é um tema Hemos espiritual. perdido la A gente dignidad perdeu humana. a dignidade humana. Y hay científicos que E siguen tem diciendo que el pesquisadores que hombre es un seguem animal. dizendo que o homem é um animal. Yo tuve una discusión muy apasionada, de uma forma soy muito muy apaixonada. Eu apasionado, sou uma sobre pessoa todo en muito estos apaixonada, temas. sobretudo com Una esses discusión temas. en España, en Uma Barcelona, discussão donde na yo vivo, Espanha, na Barcelona, em con un Barcelona, onde eu científico que moro, me com decía um pesquisador que que me los seres dizia humanos y los que os chimpancés seres humanos somos e os casi chimpanzés, iguales, nós somos solo quase cambian 5 iguais, só genes. mudam 5 genes. Yo le dije, Eu cuando disse, yo le veo a usted, quando eu- estoy tentado a pensar que somos iguales. Quando eu te vejo você, eu sou tentada a pensar que somos realmente ¿Qué iguais. tiene que ver un O ser que tem humano a con ver un um ser animal? humano com um animal?
Y me decía, la vida es una lucha por la supervivencia. Hay que sobrevivir. Y de tanto hablar de supervivencia, hemos olvidado qué significa vivir como seres humanos. Y él me decía, la vida es todo fruto del azar, de la casualidad. Nada tiene sentido. Somos un conjunto de células que se han reunido por azar. Y cuando te mueres se descompone, no hay nada más. Si solo somos materia, y cuando mueres se descompone, no hay nada más, ¿por qué no puedo matar? Por que eu não posso matar, então? Por que eu não posso roubar, ¿Qué más da que destruya la Tierra? Então por que eu não posso destruir a Terra se tem milhares de galáxias? Las moléculas por otro lado. Claro, si lo miras así es absurdo, pero es lo que estamos haciendo. Fala assim é absurdo, mas é o que a gente está fazendo. Isso não é novo. Autor que eu admiro muito, Dostoiévski, en una obra literaria maravillosa, Los Hermanos Karamazov, en un diálogo entre dos hermanos, ya decía, si Dios no existe, todo es permisible, puedo hacer lo que quiera. Y es lo que estamos haciendo. Yo le preguntaba a este científico, si la vida solo es una lucha para sobrevivir, ¿por qué hacemos poesía? Por que a gente faz poesia? Porque al final de la cadena evolutiva, los seres humanos hacemos poesía, literatura, música, pintura. O hasta hace pocos años, edificios tan bonitos como este. Hoy ya no somos capaces de hacer esto. A gente não é mais capaz de fazer isso. Hoje a gente faz prédios quadrados e feios. A gente perdeu, inclusive, a estética. Todo está em função do dinheiro. Tudo está em função do dinheiro. Fazer alguma coisa funcional, que custe o mínimo possível. Já não nos interessa a beleza. Mas o ser humano precisa evitar fazer coisas como toda a história da... A gente fez catedrais e prédios como esses. Poesia, literatura, música, escultura. Isso é maravilhoso o que a gente já fez. Na vida social e econômica nos comportamos pior que animales, luchando entre nosotros. Lutando uns com os outros. Pior porque os animales não destruem a natureza. Entre os animales há uma harmonia. Ningún animal deja residuos que no se pueden reciclar. Solamente nosotros destruimos. Destruimos. Y nadie para y dice basta, vamos a pensar. E diz para, basta, vamos repensar o que a gente tem que fazer. Os ODS não vão Os objetivos, os ODS não vão servir, não são suficientes. Tem que falar do sentido da vida. E dá vergonha. E dá vergonha falar disto. Eu tenho até vergonha de falar disso. Em casa não, em eu pratico a espiritualidade em casa, não só em casa, em público, com empresários, com banqueiros, com políticos, porque o ser humano vive entre dois grandes mistérios, el nacimiento, el misterio de la muerte. O mistério da morte. Y todas las personas tenemos dos grandes preguntas. Después de la muerte, ¿qué va a pasar? O que vai acontecer? Yo sé que después de la muerte voy a perder mi cuerpo. No me preocupa. Eu não me preocupo com isso, mas eu voy a seguir existiendo. Vou seguir existindo. Voy a seguir teniendo conciencia de mí mismo. Me voy a encontrar con las personas que ya murieron y que yo quería. Esta es una pregunta importante. La otra pregunta es más importante. ¿Hay algo antes del nacimiento? ¿Hay un plan para esta vida? ¿Aquí venimos a hacer algo o no? Según como el ser humano contesta estas dos preguntas, la vida se vive de una manera o de otra. Yo ya no preguntamos nada. Hoje a gente já não pergunta mais nada. A gente só tenta sobreviver. E o pior é que as crianças, aos jovens, a gente diz: você tem que estudar, porque o dia de amanhã você tem que encontrar um trabalho para ganhar dinheiro. Estudar para encontrar um trabalho para ganhar dinheiro. Não é verdade. Não é verdade. A mí mis padres me decían, tienes que estudiar para que el día de mañana seas una persona útil a la sociedad, una persona de provecho. Uma pessoa que possa ser aproveitada, de proveito. Porque senão as crianças crescem pensando em eu e mim mesmo. E elas só pensam em si mesmo e têm medo. Se encontro trabalho, eu tenho dinheiro. Eu só quero ter trabalho, ter dinheiro. Quando eu tiver dinheiro, eu posso casar e ter filho. Então, por isso eu estudo para ter um trabalho. Pregúntense por qué hoy en el mundo, en los países ricos, la primera causa de muerte es el suicidio. Y no se habla de esto. E não se fala disso. Primera causa de muerte. A primeira causa de morte. Eu vivo en Barcelona. Eu moro na ciudad preciosa. Barcelona é uma cidade incrível. A vida é muito boa. La primera causa de muerte de las personas entre 15 y 50 años es el suicidio. ¿Por qué? Porque en Suecia, Noruega, Japón, Corea, na Coreia, hay 60 o 70 suicídios por dia. Personas ricas, as pessoas ricas, no, todo as pessoas têm tudo. Solo tienen lo material. Não têm tudo, elas só têm. Están desesperadas porque dentro su verdadero ser, seu ser verdadeiro, seu eu, no tiene sentido. Anda por aquí perdido. Estão por aí perdidos.
Entonces es fundamental então, pensar é fundamental pensar qual é o qué sentido da vida e o que é este o ser humano humano. que durante Esse ser humano que durante um tempo aparece en un aqui cuerpo. num corpo. Eu não sou meu Mas corpo. eu não sou Eu meu estou corpo. falando a vocês Eu através estou de meu corpo. falando com vocês através do meu corpo. Entonces, ¿qué dicen Portanto, todas las religiones del o que pasado? todas as religiões do Todas, passado dizem. pero no solo las religiones. Não só Todas as las religiões, cosmovisiones todas del mundo as cosmovisões indígena, do América mundo del Norte, indígena, da América do Norte, da América do descubriendo Sul, ahora. que estão descobrindo Desde agora, los Hopis, los Navajos, desde os Hopis, o dos los Lakota, Navarros, dos a Lakota, los guaraníes, até os Guaranis, los Mapuches os o los mayas. Mapuches e os Todos te Maias, dicen lo mismo todos que dizem la a mesma religión. coisa. El ser humano Que o ser humano está creado por Dios, foi criado por a Deus, su imagen y a sua semejanza. imagem e semelhança. Creado por Deus, a Criado su por imagen y Deus, a semejanza. sua imagem e semelhança. Es difícil de creer É difícil que viendo acreditar los seres que humanos que vendo lo os estamos seres destruyendo humanos todo, e como a gente está pensar destruindo que tudo, somos iguales pensar o que semelhantes nós a somos Deus, iguais ou porque semelhantes a no- Deus, Deus porque no puede ser Deus como não nosotros, pode ser como a gente. ¿verdad? O sí, o es más Sim. complicado. Porque É mais ¿qué significa complicado, la palabra porque o que Deus? significa essa palavra Es un Deus? ser que puede É um crear. ser que é capaz de criar. Las personas podemos As crear los pessoas seres também humanos. somos capazes Sí, de criar os lo he seres dicho humanos. antes. Sim, eu já falei Hemos sobre creado isso. edifícios A gente como criou este, edifícios catedrales, como esse, templos, catedrais, sinfonías templos, musicales. sinfonias Somos musicais. seres criadores. Somos seres criadores. Todavía no Portanto, hemos sido capaces a de gente crear ainda não lo foi más capaz importante, de criar que es o un mais nuevo arte que importante, tenemos que crear, que é es uma el nova arte arte, social, que é a arte el social. arte de aprender a vivir, A arte de aprender a transformar viver, la tierra y transformar relacionarnos a terra entre e nos nosotros y con la relacionar tierra com os en outros e com a armonía. terra em Porque harmonia. arte es armonía, Porque es belleza, arte é es harmonia, é equilibrio, es beleza, é proporción. equilíbrio, é Hoy proporção. no vivimos en Hoje armonía a ni gente en não vive em equilibrio ni en harmonia ou em proporción. equilíbrio, nem Tenemos proporção. que desenvolver A gente este nuevo precisa arte. desenvolver Pero essa nova somos arte. seres creadores. Mas nós somos E não me seres refiro à criadores. Eu não tecnologia, estou a mí me não me referindo à interessa a tecnologia. Não me tecnologia. interessa a Me interessa tecnologia. lo- Me interessa. No es lo importante. Não é importante a tecnologia. En segundo lugar, las Em personas segundo lugar, preguntan, as ¿y si pessoas Dios perguntam, nos ha e se creado, Deus criou a por gente, qué nos ha creado? por que Ele criou a gente? Pero es una pregunta É uma equivocada. pergunta errada, Porque la equivocada. pregunta ¿por Porque a qué pergunta significa por que hay quê una obligación, significa hay que una há uma necesidad. obrigação, existe uma Si yo necessidade. dejo caer una Se eu piedra, deixo cae. cair uma pedra, ela ¿Por qué? cai. Por Porque quê? hay una ley Porque de gravedad há uma que obliga. lei de gravidade Pero que cuando obriga. alguien crea Mas algo, quando alguém no cria hay un algo, porquê. não existe um porquê. El único porqué es O único por amor. porquê é por amor. Cuando yo escribo una Quando eu poesía, escrevo uma poesia, o hago una música, ou uma música, o construyo una ou eu escultura, construo uma es por amor. escultura, é por amor. Algo que yo ya tenía Algo dentro, que eu já lo tinha quiero dentro de mim compartir e con que eu vocês. quero compartilhar com vocês. Es amor, no É es amor, necesidad. não é necessidade. Y es por libertad. E é por liberdade. Libertad, Liberdade, amor, creatividad. criatividade. Son las tres São as capacidades de los três seres humanos. capacidades do Esta ser es la humano. dignidad humana. Essa é a dignidade humana. Nos han creado, Deus nos ha creado con Deus estas tres criou a gente capacidades. com essas três Pero eu habilidades. digo capacidades. Então eu digo Eu não digo capacidades. habilidades. Eu não digo habilidades, são Para mí capacidades. la vida es Para la mim, oportunidad a vida de é a convertir esto en una oportunidade de realidad, compartilhar en isso una verdadera habilidad. como uma habilidade. Por eso la vida es la gran Por isso a oportunidad vida é a de grande hacer cosas oportunidade de maravillosas. fazer coisas Pero como maravilhosas. que hemos desconectado Que a del gente, origen, mas se a gente está hemos olvidado que desconectado somos seres com a origem, a espirituales. gente esqueceu que nós somos seres Aunque tengamos espirituais. religión, Ainda que a gente muchas tenha personas religião, tienen religión, pero muitas no lo pessoas parece. têm religião, mas não parece. Por ejemplo, eu fui Por educado exemplo, en la eu fui religión educada católica, na religião cristiana, católica, cristã. y estoy muy agradecido a Eu mis pais sou muito porque me grata aos enseñaron meus pais porque eles me fundamento ensinaram de la vida, el amor que o y el fundamento servicio da a los vida demás. é o Me ha amor acompañado e o toda la vida. serviço aos outros. Isso me acompanhou em Pero eu toda a queria vida. entender, Mas eu queria perguntar, entender. ¿por qué Dios nos ha E creado? perguntar por que Deus criou a Decían, gente. no tienes que preguntar tanto, Eles falam, pórtate não bien. tem que perguntar tanto, se Tienes que comporta ser um bom bem. niño. Você tem que ser Eu uma era um bom boa niño. criança. Eu Eu era uma hoje boa sou um bom criança. niño todavía. Hoje eu sou ainda Eu também um queria filho entender, bom. porque eu Eu não queria entendia entender porque porque eu não um niño entendia. nace numa Por favela que uma e a lo criança mejor lo nasce van a numa matar favela cuando tiene 7 años e y vai otro ser morto nace quando en tem 100 anos un e condominio outra pessoa nasce multimillonario. num condomínio Y uno multimilionário. tiene salud y el E otro uns têm está saúde con enfermedad. e os outros Él no nascem entendía. doentes. Eu não entendia. Me decían, Deus sabrá. As pessoas diziam, Deus Seguro sabe o que que lo está sabe, fazendo. pero É claro que Ele nos lo sabe. puede explicar. Mas eu queria preguntaba yo. entender. Decían, esto no se dice. Isso não se diz. Entonces la vida es un misterio. Então a vida é um Yo quería mistério. investigar. E eu queria Y la investigar experiencia isso. en mi vida es E a realmente experiência esta. da minha vida é He dedicado realmente essa. 42 Eu años de mi dediquei vida 42 o anos da más minha vida, a la ou até búsqueda mais, espiritual. a uma Y la busca búsqueda espiritual. espiritual, el E a sentido busca espiritual, espiritual, o a sentido Dios espiritual, no se le encuentra a Deus fuera.
não está fora da gente, está dentro da gente. É uma experiência interior. E se encontra cada vez que a gente encontra um ser humano. Se você está aberto e se você quer descobrir quem é esse ser humano. E a gente pode construir uma sociedade humana e não uma sociedade animalizada como hoje, uma sociedade humana com a essência de cada ser humano. Como a gente fala, o que a gente fala no privado, que não é só a religião. Porque eu tenho muitos amigos católicos na Espanha. Mas eles têm medo de morrer. Eu pergunto, por que você tem medo de morrer? Se você vai se encontrar com Deus. Não tenho pressa. Eu não tenho pressa. Não tenho pressa por morrer. Não tenho pressa de morrer. Eu tenho medo. E muitas pessoas les tenho que dizer, revisa a Bíblia que estás leyendo. Lê a Bíblia. Porque penso que faltam algumas páginas. Porque parece algo não has algumas entendido partes, bien. vocês não estão entendendo bem. Como pode ser cristiano Como é que vocês ou podem budista, ser cristão ou ou budista ou o que for e não preocupar-te por e não o se sofrimento de outras pessoas? Não se preocupar com o Como sofrimento puedes das outras vivir em pessoas? condomínio Como é que vocês milionário podem como he viver visto num em São Paulo há condomínio uns dias multimilionário e ao como eu vi lado em São Paulo uns favelas dias em donde viven e do lado em de uma condições favela miseráveis onde e vivem puedes em dormir condições tranquilamente? miseráveis e você pode Como dormir é tranquilamente? possível? Como E lo he pode? dicho a amigos míos. Os meus amigos me Bueno, disseram, Joan, aqui estamos João, acostumbrados. a gente está acostumado Pues muy a mal. isso. Ah, mas isso é muito, Não muito podemos ruim. acostumbrarnos A gente ao não pode se sofrimento de acostumar outros. com o sofrimento Nos dos deve outros. golpear o coração e dizer, Isso deve vamos a cambiarlo. machucar Não o nosso sei quanto coração e a tempo gente tem vai que levar, dizer, a pero gente tem que podemos mudar, cambiarlo. não sei quanto tempo vai Não me levar, mas sirve a gente decir, el pode mundo es mudar así. isso. Não O basta vamos a dizer o cambiar mundo é quatro assim. coisas. Vamos Los mudar umas ODS 4 no van a coisas. servir Os ODS si no es não un vão propósito de servir. vida. Se não for Voy a um comprometer propósito mi de vida vida, para eu cambiar tenho que el mundo. comprometer a Eu. minha vida para mudar o mundo. Los demás no sé. Eu Os sí. outros eu não sei, mas eu vou. Les va a parecer que dirán, Vai parecer- usted no es un banquero que iba a hablar de dinheiro Como as pessoas depois. falaram que vocês vão falar de dinheiro, No você não podemos vai querer, eu falar vou falar de depois, dinheiro mas a y gente de não pode economía falar de si no dinheiro falamos primero del ser e de humano economia y se no a gente não sabemos fala lo que es primeiro un do ser ser humano. humano, se a gente não Un ser sabe o humano que é para um mí es ser esto. humano. Um ser Imagen humano y para mim é semejanza isso, de Deus, a imagem pero porque e tenemos las semelhança de tres Deus. capacidades. Porque a gente tem essas três Podemos ser capacidades. libres, A gente pode ser pero libre livre, no es hago lo mas que quiero. livre não é uma coisa Libre que eu es quero. busco la verdad, Livre é a busca da verdade. Y la verdad me puede E a hacer libre. verdade Libre de medos, me faz livre, de livre de ambiciones, de medos, codicias, de instintos. de cobiça, de Una persona vícios, de que trabalha instintos. cada dia para Uma pessoa melhorar que como trabalha persona, cada dia para se melhorar como autoconocimiento, pessoa, que tem crecimiento autoconhecimento, que tem crescimento pessoal. Estaba hace 2 años en Barcelona Há uns dando un 2 anos eu curso, estava em una Barcelona oficina dando que curso dicen ustedes, a unos profesores de com una os escuela de professores negocios de uma muy escola de importante, negócios muito donde importante. preparan a los futuros ejecutivos de Prepara, las empresas. preparando futuros Y fui executivos muy daquela duro con empresa. ellos, muy duro. E eu fui muito Y al duro final com un eles. profesor me E no preguntó, final o professor bueno, me perguntou, João, has sido muy duro con você nosotros, foi muito duro me com a has llegado a gente. corazón, Você tocou dime meu qué podemos coração, hacer me los diz profesores o que a para gente pode ayudar a fazer aos mejorar el professores mundo. para ajudar a melhorar o mundo. Me quedé pensando E eu unos fiquei segundos, pensando uns dije, mire, segundos e les disse, pido olha, que cada día eu peço se levanten que por a la cada dia mañana você una levante hora de manhã, antes. uma hora También antes. se lo propongo a vocês. Isso eu proponho Una a hora vocês antes. também. Uma Y hora dediquen una antes. hora al E silencio, dediquem uma hora ao meditación silêncio, y trabajo meditação espiritual. e trabalho espiritual. El profesor se quedó así. O dice, "Hombre, professor olhou pero yo quiero assim. decir algo práctico. Ele queria que você me desse, Eu não me que eu desse entendi. algo prático. Algo prático Você não é, entendeu, eu quero uma coisa levante-se uma prática. hora Eu falei, é antes cada prático, dia, levanta uma hora haga antes de cada silencio, dia, meditación fique em silêncio, y lecturas de tipo medite, espiritual. leia Es lo más coisas práctico que espirituais. podemos hacer hoy É a coisa para mais cambiar el prática mundo. que você pode Esto fazer no hoje está en para los mudar o ODS. mundo. Pues yo Isso digo, não está nos propongo el ODS. punto cero, Eu proponho o reconexión ponto zero, espiritual del ser humano reconexão con su espiritual origen. do Si ser no, no hay humano salida. com a sua Seguiremos origem, senão viviendo não la tem vida saída. Se a con el gente objetivo continuar de tener un buen trabajo, seguindo a ganar vida com o dinero, objetivo de ter um bom trabalho, ganar de ganhar dinero para dinheiro, comprar cosas para que no comprar precisamos. coisas que a gente não precisa. Y como que llevo 42 E años eu siendo tenho banquero, 42 anos he de conocido experiência como personas banqueiro, eu pobres, conheci pessoas humildes, pobres, ricas, muy ricas, que eram muito ricas, multimillonarias. milionárias A também. los ricos y a los millonarios les miro a Os los ricos ojos e aos y les milionários eu digo, pregunto, olha os ¿para qué outros, eu quieres más pergunto, dinero? para que você quer mais Porque dinheiro? la obsesión de las Porque a personas obsessão ricas das es pessoas ricas investir para ganar é más dinero. investir para ganhar mais Es una dinheiro. enfermedad. Isso é uma doença. Hay que investir para Tem que ganar más. investir para ganhar mais. Y cuando les digo, ¿para qué E quando eu quieres digo, más dinero? para que você quer mais Nunca me dinheiro? contestan. Eles Me nunca dicen, me "Hombre, respondem. Joan, Eles falam, João, que pergunta que más tonta". pergunta mais boba. Yo insisto, no, E eu dime por qué. insisto. Entonces ya se pone Me diz nervioso. por quê. Bueno, basta de preguntas tontas. Eles falam, chega Hay de que pergunta ganar dinero, boba. Tem que porque hay ganhar que ganar dinheiro dinero. porque tem que ganhar dinheiro. Y entonces les digo, Então ya eu falo, sabes que te vas a morir. Você sabe que você vai morrer. Joan, eres Joan, muy desagradable. Você é uma pessoa No, no, muito desagradável. yo no lo he puesto, ya estaba.
te vas não a foi eu morir que y no fiz isso. sabes Isso cuándo. já é verdade. Você vai morrer, No sé si voy você a não morir sabe esta quando. noche Ele falou, o eu não dentro sei de se eu 10 vou morrer años. essa Lo noite ou daqui a importante no 10 es los anos. años que O voy a importante vivir, não é o tempo sino que eu vou qué viver. quiero hacer de O mi importante é vida o que eu en quero el fazer tiempo da que me minha ha sido vida no concedido. tempo que me foi concedido. Es un regalo a la vida. Isso é um presente, a vida é um ¿Qué presente. queremos hacer de este O que tiempo a gente quer concedido? fazer desse tempo Ganar que nos foi dinero, concedido? Ganhar si dinheiro? no te lo vas a llevar. Você não vai levar com Y a las você. personas E antes as les decía, pessoas cuando antes te diziam, mueras, quando tus você vai hijos morrer, seus se van a filhos gastar todo el vão dinero. gastar todo o dinheiro. Pero no afectaba mucho. Mas eles não ficavam Y muito ahora, gracias al preocupados. consejo de mi esposa, les E digo, agora, graças cuando te a minha mueras, esposa, eu tus digo, yernos y tus nueras se lo van a gastar todo. quando eu digo, Pues se quedan seus aterrorizados. filhos vão gastar todo o seu dinheiro. Dinero, Dinheiro, comprar dinheiro, cosas, comprar carros, coisas, propiedades, barcos. carros, ¿Y barcos, propriedades. Has tirado la vida. Isso tirou a vida Pero ¿por das qué no pessoas. falamos de esto Mas por que a gente en não fala público, como disso estoy em falando hoy? público, como a gente Porque está esto es falando un aqui? ámbito reservado. Porque ¿Por isso qué é no uma oigo coisa esto en las privada. universidades, en las Porque isso não é escuelas de falado na negocios o en las universidade, nas reuniones de escolas políticos, de por negócios ejemplo? ou nas Me reuniões han de dicho, políticos? di algo para que los Diga algo legislativos para que os les pueda ser útil. Por eso estoy dando legisladores, esa que possa ser conferencia. útil aos Estoy hablando de legisladores. É isso que eu estou espiritualidad. falando. Por isso que eu estou falando. Los Estou falando de políticos deben espiritualidade. tener el coraje Os también de políticos têm hablar que de ter esto coragem y também de falar pensar de en esto. espiritualidade, de pensar sobre isso. Que la vida es un regalo maravilloso, A vida é que el ser presente humano es incrível, lo más que o ser grande que humano existe, si a vive maior como coisa humano, que existe, no como se animal. vive como ser humano, não se vive Por como tanto, animal. humanizar la vida, Portanto, espiritualizar la humanizar a vida. vida, No hablo ahora de espiritualizar a ninguna vida. religión E eu não concreta. falo de nenhuma Hablo de religião conectar con el específica, eu falo de sentido. se conectar com o Y sentido. luego crear una economía E, portanto, humana. criar uma economia humana. ¿Qué significa una E o que economía significa humana? uma economia economía humana? en que É los uma seres economia humanos que os seres humanos descubrimos el que a gente principio possa básico de la descobrir o economía. sentido básico da Mire, yo economia. estudié matemáticas, Eu estudei estudié economía matemática, en la Universidad de economia, Barcelona, pero en las na universidades Barcelona, no mas se nas enseña universidades economía. não se ensina Se economia. enseña teoría se económica, ensina teoria que es econômica, diferente. que é diferente. Que todavía no he descubierto para qué Ainda sirve. não se Yo não antes descubro decía, para no que sirve isso para serve. nada y se me Eu poderia enfadaban dizer, mucho, ya não no lo serve digo, para digo, nave, no sé para qué e sirve. eu ouvia muito, mas hoje eu digo, Ecuaciones eu não sei para que matemáticas, serve econometría, equações matemáticas, ecuaciones econometrias, diferenciales. equações Pero diferenciais, es mucho más sencillo. mas é muito mais Los simples. seres humanos, Os para seres vivir en la humanos, tierra, para viver na Terra, Tenemos que descubrir lo A que gente yo llamo precisa el descobrir principio de la o dependencia princípio mutua. da dependência Yo no mútua. sé fabricar esta Eu não sei chaqueta. fabricar Yo no essa sé jaqueta fabricar la camisa, externa, eu não sei ni los fabricar essa pantalones, camisa, ni nem los essas zapatos. calças, nem meus Todo sapatos. lo que comí en el Tudo que eu almuerzo de comi ayer no almoço de lo ontem cultivaron unos foi agricultores, cultivado pelos lo cocinaron agricultores, unos cocineros, foram lo cozinhados sirvieron pelos unos camareros. cozinheiros, os Esta tarde me garçons voy a que Chile en serviram. un avión Hoje que eu vou yo para no Chile sé em um pilotar. avião que eu não sei pilotar. Todo lo que yo preciso Tudo que lo eu van a producir preciso los demás con su vai trabajo. ser produzido por outras Nos pessoas, necesitamos por outros unos a trabalhadores. otros. A gente precisa um do outro. ¿Por qué? Si dependemos unos Porque de se a otros, gente depende tenemos um que do outro, a concurrir. gente tem ¿De que... Por dónde que a gente sale tem esta que idea concorrer se a absurda gente de la depende de outro? De onde concurrencia? vem essa ideia absurda da concorrência? Dependencia mutua, A dependência apoyo mútua, mutuo, apoio cooperación. mútuo, Esto cooperação. es lo lógico. Isso é Nos óbvio. necesitamos, A gente vamos a ayudarnos precisa, vamos mutuamente. nos ajudar mutuamente. Vamos a colaborar, Vamos colaborar. y trabajando todos los seres humanos, Se todos transformando la os seres humanos tierra trabalharem, de una a gente pode manera transformar a lógica Terra y de uma natural. forma lógica Vamos a e cubrir natural. las Vamos necesidades de todas las atender a personas, necessidade de todas as pessoas, pero de manera lógica y mas de uma natural. forma lógica Hoy e en el natural. mundo Hoje, se no tira mundo, más de la mitad de los alimentos que se mais da producen. metade dos alimentos produzidos E aí, é jogado no 3.000 lixo. milhões de E, pessoas na portanto, pobreza. 3 bilhões de Pero pessoas estão podemos pobres, dormir. na O sea, pobreza. E como ¿hasta a gente dónde pode nos tiene que dormir? golpear Até para onde a gente tem que despertar? bater na Tiene que gente venir para una chica acordar. de Tem que 16 vir uma años de criança de Suecia, 16 Greta anos da Thunberg, Suécia, a las Greta Naciones Thunberg, Unidas, da a ONU, sacar los colores vermelhos de la vergüenza. para ¿Pero qué que a estáis gente haciendo possa con la ficar tierra? vermelho de Porque vergonha los para ver adultos, o que a gente no, está fazendo claro, es com a que los Terra, para que negocios os primero adultos son los pensem, não, os negocios. negócios são mais Primero son los importantes. negocios Os que negócios nuestra são vida mais que la tierra. importantes Pero ¿cuándo do que vamos a a nossa decir vida. basta? Quando a gente vai dizer que chega? Entonces, hay gente que dice, no, Então es tem que la pessoas tierra que dizem, tiene não, recursos a Terra limitados. tem No es recursos verdad. limitados. Não é verdade. Lo que se tira en Europa O que se y tira Estados Unidos na Europa e nos en un Estados año Unidos em um ano, alimentaría al resto del mundo o durante que se 3. joga fora na Y Europa e cuando nos digo que Estados se Unidos, tira, no es porque alimentaria o resto sobra do en mundo. los E quando eu platos digo que joga o fora, não é porque que ha sobra caducado. nos pratos Es ou porque porque solo passou faltan da 3 o prazo de 4 días validade. para que caduque. É porque falta 3 ou Cuando 4 vais a dias para comprar que un passe da yogur
validade, o iogurte no mercado, você vê a data de validade e fala, vai vencer na sexta-feira, esse vence no mês que vem. Então a gente compra o que vai vencer no próximo mês. Mas o iogurte você vai comer hoje. Mas a gente é assim. O que se joga fora, de alimento que ainda nem está vencido, alimentaria o resto do mundo. Recursos há. Há recursos para satisfazer as necessidades. A loucura humana não. A gente se dedica a produzir coisas que a gente não precisa. E eu sei porque eu passo muito tempo nos aeroportos. Agora eu vou para o Galeão
en los aeropuertos que se llama el Boulevard de la Estupidez Humana. Ellos se llaman duty free. Tem gente que chama duty free. ¿Ustedes han visto un duty free? Vocês já viram free shop? ¿Cómo comienza el duty free? Apartado de perfumes. Monte de gente. Con luces, música, mujeres muy bien vestidas, con un palito mojado en perfume. Com palitos de perfume, ¿Quiere usted oler? Vocês querem cheirar? Querem sentir o cheiro? Você não tem nem tempo de dizer que não, porque ele já bota o negócio no seu nariz. Pero entras mareado. Eu não sei o que acontece, mas Luego você fica viene el meio apartado tonto. de licores, Aí depois vem a parte de bebida alcoólica, uísque, conhaque, vinho, chocolate, cigarro, tudo muito importante. Este negocio mueve Esse decenas de negócio miles de move millones de dezenas dólares. de bilhões de dólares. Pero para cosas Mas importantes para no as hay coisas dinero. importantes não tem dinheiro. O sea, es absurdo, É es la absurdo. economía del absurdo. Essa é a economia do absurdo. Y personas que no tienen E as dinero pessoas que gastan não têm dinero en dinheiro cosas que no gastam precisan. dinheiro em coisas que elas não precisam. Pues decía, primero poner conciencia. Primeiro tem que trazer a consciência. La economía, principio de dependencia a mutua, economia vamos tem a o princípio colaborar. de Y consciência para mútua, colaborar que a hay gente que precisa poner colaborar. E para colaborar, conciencia en a el gente uso tem que del botar dinero. a consciência ¿Cómo usamos el no uso dinero? do dinheiro. Como a Y gente el dinero usa se o puede dinheiro. usar de E o tres dinheiro maneras você pode usar de diferentes. três No hay formas más. diferentes. Para comprar, Apenas para para comprar, poupar, para economizar o investir, ou investir, y para doar. ou para doar. Ahora estoy falando portuñol. E agora eu estou falando portunhol. Cuando uno quiere Quando uma despertar la pessoa quer conciencia, despertar a tiene que hacer tres consciência, preguntas. você tem que se en fazer cada três uno. perguntas. Cuando van a comprar, Quando você vai pregúntense comprar, se qué es lo que perguntem: están comprando, o que eu estou comprando? por qué lo están Por que comprando eu estou y comprando? dónde lo están E comprando. onde eu estou comprando? Por ejemplo, Por exemplo, esta madera de todos estos muebles, Essa ¿de madeira dónde de ha todos salido? os móveis veio de onde? Ustedes saben Vocês que cada sabem año se que destruyen cada ano se 15 destroem millones de hectáreas de floresta, milhões de de bosque hectares de natural. floresta natural. Bueno, se destruyen más. Bem, Otros se vuelve a plantar. Outras pessoas podem plantar. Acabo de pasar Eu acabei de estos días passar de Sao esses Paulo, dias por São Botucatu, Paulo, Bauru. Botucatu, Bauru. He visto E eu miles vi de millones, no sé, de hectáreas de ou bilhões, talvez, de eucaliptos. hectares de eucalipto. Esto no es reforestar, Isso não é reflorestar. porque lo natural Porque de o Brasil natural no son do los Brasil não é eucaliptos y los eucalipto. pinos. São- No hay biodiversidad. Não tem biodiversidade. Pero mas hay lugares que es peor, que mas se tem lugares deforesta que é y queda pior. arrasado. Que você E por desfloresta que e não siguen planta nada. destruyendo E por la que as selva pessoas continuam destruindo Porque a les floresta seguimos brasileira? comprando la madera. Porque a gente continua Como comprando que a madeira. compramos la madera, siguen Como as cortando. pessoas, Si quando a un gente día compra decimos, madeira, as pessoas basta, continuam desmatando. con Se mi um dia a dinero gente fala, no, basta, com no meu voy a dinheiro comprar. não. Si no haces Eu un não vou cultivo comprar se de você não faz um agroforestas cultivo de sostenibles, agrofloresta no te sustentável. compraré. Eu não vou Nuestra comprar. decisión individual empieza a A cambiar. nossa decisão individual E o mesmo começa quando aqui. compram E a mesma el coisa alimento. quando compram um Podemos alimento. comprar A gente pode transgénicos comprar que transgênicos están destruyendo que Brasil estão y destruindo Argentina. o Brasil e Se a ha Argentina. profanado la tierra con Se los destruiu a transgénicos. terra com os Y si hay alguien aquí transgênicos. que trabaja en E se transgénicos, tem alguém aqui que lo trabalha siento com mucho, transgênico, pero es sinto profanar la muito, tierra mas y isso é destruir la profanar a tierra. terra e Es destruir a pan terra. para hoy, hambre para Isso é mañana. pão para hoje ¿verdad? e fome Cuando para amanhã. deberíamos hacer Enquanto a gente estos deveria cultivos fazer sostenibles que hay cultivos personas que están sustentáveis, haciendo que tem y pessoas que estão demuestran que en lugares fazendo, que se que habían mostram secado, que os vuelve a lugares que fluir el estavam agua, secos antes vuelven a e venir los volta animales, a ter a volvemos água, a volta a ter recuperar el animais equilibrio. e se Depende de volta a recuperar a nosotros. terra. Debemos A fomentar gente la precisa agricultura fomentar orgánica. a agricultura E orgânica consumir orgânico. e consumir produtos E não me orgânicos. digam que é mais E caro, não me porque diga não é que é verdade. mais caro, porque As não é coisas verdade. têm um valor. As coisas têm um valor. Também é mais caro um Também é mais Mercedes-Benz, caro um Rolls, Mercedes que um Fiat pequeno. do que um Pero Fiat diferente pequeno. calidad. Mas a qualidade Las é cosas diferente. tienen un valor. As coisas Y hay têm que pagar um el valor valor. e você tem que pagar o valor. Y también no hablar de E precio. também não é falar Cuando de decimos que una preço. cosa es barata, Quando a gente diz que uma coisa é estamos barata, mintiendo. a gente está mentindo. Las cosas tienen un valor. As coisas Si têm um barato valor. significa Se é por barato debajo de este significa valor, que por debaixo alguien lo desse va a valor pagar muy alguém caro. vai pagar muito caro. Muy caro. Muito caro. Hay marcas de moda Tem que marcas no quiero nombrar. que eu não quero Algunas son nomear. españolas, Algumas são muy espanholas, conocidas. muito conhecidas. Podríamos nombrar A gente cualquiera poderia al nomear azar, qualquer uma pero no quiero delas nombrar ninguna. ao acaso, mas eu não vou falar nenhuma. En Bangladesh Em murieron Bangladesh más de 1000 morreram mais mujeres de hace 1000 4 mulheres años. há 4 1000 anos, mujeres mais de 1000 trabajando en mulheres condiciones trabalhando em inhumanas condições en un subhumanas subterráneo num subterrâneo para fabricar para piezas de moda fabricar baratas peças para que las puedan baratas comprar. de moda para que as pessoas comprem. Eu, en lo que me queda de vida, No no que me compraré resta de nunca vida, más eu una nunca marca mais de esta. vou comprar uma Nunca. peça Con dessa mi marca. dinero no. Não No com lo meu puedo dinheiro. permitir. Eu não posso ¿Cómo que es permitir isso. barato? Como é ser Se ha barato? costado miles de Se vidas. custou milhares de Ustedes no vidas. permitirían que Vocês sus não hijas o permitiriam hijos que suas estuvieran filhas ou trabajando filhas allí. estivessem Pero no trabalhando nos ali. importa Mas comprarlo. não nos importa Vivimos comprar en esta essa roupa. contradicción. A gente vive Y nessa somos buenas contradição. personas. E No nós somos tenemos mala pessoas intención. boas, a gente não Pero tem hemos uma essência separado ruim. el dinero Mas a gente del separou espíritu. o dinheiro do Tengo espírito. unos ideales, tengo unos Temos valores nossos humanos, ideais, pero el temos os
valores humanos, mas dinheiro é dinheiro. A gente criou esse absurdo, essa ferida no mundo, a grande
grande ferida do mundo hoje é separar o material do espiritual. Não pode separar. Eu não posso permitir que o meu dinheiro financie coisa que vá contra os meus valores. Exatamente como acontece quando um governo contrata serviço e vai a um leilão, não pode ir por concorrência ou no mais barato, porque o mais barato vai acabar pagando salários miseráveis às pessoas. Você tem que contratar uma empresa responsável, empresas B, e pagar o que tem que pagar. E se não tem dinheiro, então não gastem em outras coisas, porque para as outras coisas há dinheiro. Isso muda o mundo. E não falar dessa coisa, decisões concretas. Eu não vou comprar de empresas que não são responsáveis. Eu quero saber quem produziu, em que lugar, em que condições. Respeita as pessoas ou não? Respeita a terra ou não? Se a resposta é não, eu não vou comprar. Eu não vou comprar. Cada um decide. Mas como é possível se as pessoas com valores espirituais que quando mexem no dinheiro é como se cortassem a pessoa ao meio, tem uma esquizofrenia. Então, quando a gente compra, mas a mesma coisa quando a gente poupa e investe. Algumas pessoas sabem investir diretamente, mas a maioria dá dinheiro aos bancos. Eu tenho 42 anos de experiência nos bancos. Jamais. Um cliente me perguntou, se eu trago meu dinheiro ao banco, se eu trago meu dinheiro ao banco, o que você vai fazer com o meu dinheiro? A quem serve o meu dinheiro? É uma pergunta importante. Quando vocês buscam uma escola para os filhos, vocês buscam de acordo com o dinheiro com os seus valores. Vocês não botariam os seus filhos numa escola que você não sabe como vão educar eles. Mas com o dinheiro, sim, você leva ao banco e o banco faz o que quiser. Claro, os bancos se transformaram num poder mundial. E as pessoas dizem, o banco tem poder. Claro, é o nosso poder. Os bancos não têm dinheiro. Não se equivoquem. Não se enganem, os bancos não têm dinheiro. Eles gerenciam o nosso dinheiro. Os clientes têm o direito e a responsabilidade de saber o que o banco faz com o meu dinheiro. Porque senão permitimos que hagam o que quieran. A gente permite que eles façam qualquer coisa. São pacifistas e vocês são pacifistas e o banco está financiando o comércio de armas. Vocês são pessoas preocupadas com a terra e o banco está financiando empresas que destroem a terra. Ou financiando empresas que não respeitam os direitos humanos. A gente não pode viver essa contradição. Por isso, faz muitos anos, saiu esse conceito de banco ético. Na Espanha, quando eu comecei a falar de banco ético, há muito tempo as pessoas riam. Banco ético? Banco ético? Banco pode ser ético? Banco pode ser ético? As pessoas me perguntavam. Isto que me estás dizendo é triste, isso que você está me dizendo é triste, como que se um banco pode ser ético? Como se um banco pode ser ético? Te cambiou a pergunta. Muda essa pergunta. É possível que você saiba que o banco não é ético e você continua levando seu dinheiro para lá? De quem depende o que faz o banco? Depende o que faz o banco. Se o cliente vai ao banco e pede apenas rentabilidade, o banco vai buscar rentabilidade. Mas se você diz, eu quero total transparência, eu quero saber quais são os seus critérios de investimento. E assim, eu trabalhei na Espanha 30 anos no banco tradicional e eu saí para desenvolver o banco ético na Espanha, um banco europeu chamado Triodos Bank. Vocês podem buscar na internet. Que não queriam fazer negócio. Que elas não estavam lá para fazer negócio, elas já viviam bem. Consultor de empresas, economista, economistas, advogados. Eles pensavam, o mundo começa a ir mal. Nos anos 60, essas pessoas já sabiam que não ia mal. O que a gente pode fazer para mudar o mundo? Tem pessoas que queriam uma escola, um hospital, mas por que não um banco? Um banco onde o poder do dinheiro seja utilizado para fazer coisas positivas. Parecia uma utopia. As pessoas riam, falavam que a gente era hippie, porque o mercado é o mercado, oferta, demanda, todas essas coisas que a gente sabe da economia, né? Oferta, demanda, mercado. Isso já está feito, está dado. Se extendiu por toda a Europa. Mas esse foi um êxito enorme, se espalhou pela Alemanha, terra, Espanha, Alemanha, França, Reino Unido. Quando eu comecei na Espanha, no final de 2004, 2005, as pessoas me diziam, meus amigos me diziam, na Holanda, Inglaterra e Alemanha, sim, mas na Espanha não, você está louco? Na Espanha é impossível. A Espanha tem muita corrupção, as pessoas não vão ligar, você não vai conseguir, você vai falir, você não vai conseguir. Os meus amigos sempre se animam, né?
No es posible, no es posible. Não é possível, El não é éxito possível, que é só hemos o que eu tenido en via. España ha sido tan Mas grande o sucesso que a gente que teve en na Harvard Espanha todavía foi están tão grande que estudiando porque no lo Harvard entienden. até hoje está estudando porque eles não De conseguem todas entender. maneras, en Harvard tampoco le doy Mas mucha em importancia Harvard também porque eu hacen nunca muchas liguei muito barbaridades para en eles, Harvard. porque eles fazem muitas barbaridades em Harvard. No es posible. ¿Cómo que no es posible Não é trabajar con possível el dinero trabalhar con com conciencia? dinheiro ¿Qué com es un banco consciência. ético? Un banco que dice O que é um banco ético? Um los banco que diz criterios de os investimento y de no critérios investimento. de En el investimento. caso nuestro, que es lo que estamos haciendo ahora en Latinoamérica, No caso nosso, vamos que a a gente está investir fazendo en agora na empresas América y Latina, a proyectos gente que investe aporten em valor empresas, em projetos a la cultura, que al valorizem a cultura, o desenvolvimiento social desenvolvimento social y al medio ambiente. e o meio ambiente. Puede parecer poco, Pode parecer pero pouco, estos tres mas grandes esses sectores são os se três grandes subdividen setores, se en casi subdividem em quase 150 subsectores. 150 Hay subsetores. mucho por investir. Tem Y muita coisa también es para negocio. investir. E También também são ganamos negócios, dinero. a gente também ganha Pero dinheiro. el propósito Mas no es ganar o dinero. propósito não é ganhar dinheiro. No sé si ustedes llaman propósito o misión. Não sei se vocês chamam de Ganar propósito ou dinero de es el missão. resultado. Ganhar El dinheiro é o propósito es resultado. vamos a hacer O investimentos propósito, a de missão, impacto é positivo fazer que mejoren la investimentos calidad de de vida de impacto las personas positivo y del que medio melhore ambiente. a qualidade de vida Pero das pessoas solo e do meio ambiente. investimentos de impacto Mas positivo. só Porque hoy investimentos de todos impacto los positivo. bancos Porque publican hoje todos os sus bancos investimentos publicam seus positivos. investimentos Y positivos. hay bancos que son tan Então tem buenos bancos que são que tão llega hasta el bons 1% de que sus gastam investimentos 1% do tienen seu impacto positivo. investimento ¿Qué tem les parece? impacto positivo. Hasta Só el 1%. 1%. Até Pero nunca 1% miden tem el impacto impacto positivo. negativo del Mas você 99% nunca mostra o impacto negativo do Las Naciones Unidas 99% solo hablan de restante. medir el As impacto Nações positivo. Unidas falam medidas Vale. de impacto Pero ¿por positivo. qué no Tudo medimos bem. el impacto Mas por que a negativo gente y não mede o decimos impacto basta? negativo e fala, Porque hay chega? hipocresía. Porque tem muita Porque seguimos hipocrisia. mintiendo Porque a gente con continua palabras mentindo bonitas com para palavras disimular. bonitas para Vamos a cambiar lo dissimular. justo, Vamos pero no me mudar cambies mi o nivel de justo, vida. mas eu não quero mudar No queremos o meu cambiar, nível de vida. porque algunos A ya gente não quer estamos mudar, bien. porque alguns de nós já estamos bem. No queremos salir de la A gente situación não de quer comodidad. sair da situação Cambiar de poquito. comodidade. A gente quer Y mudar no es um suficiente. pouco e não o Por eso, suficiente. cuando este banco ha Por tenido isso, el éxito que tuvo quando en esse Europa, banco teve o y sucesso algunos que teve amigos na me Europa llamaron e de alguns América, amigos meus primero na de Chile, América me Argentina, chamaram, primeiro do después de Chile, depois Brasil, da de Argentina, Colombia, depois muchos do Brasil, países. da Colômbia, de Joan, vários países. podemos falaram, crear un banco Joan, parecido, a gente no el pode mismo. criar um banco Trios van un banco parecido, europeo, não o aquí no va a mesmo. O venir. Triodos é um banco ¿Por qué no europeu. hacemos algo Eu falei, parecido? ué, por que a gente não faz algo Yo parecido? siempre que me preguntan esto, E eu sempre contesto que me lo mismo. perguntam isso, eu respondo a Porque mesma yo soy de coisa. la vieja escuela. Eu sou La vieja da escuela de escola, que cuando dabas velha la palabra escola, de honor de quando era más a importante palavra que de un contrato honra firmado. era mais Yo importante les que o dije, contrato si hay assinado. un grupo de E eu dizia, se personas, tem um una grupo de turma de pessoas personas que se compromete, que yo se me comprometo, compromete, lo vamos a eu me hacer. comprometo. Vamos fazer. Y ha salido E isso grupos de personas aconteceu. en cada país. Y Grupos estamos de pessoas creando em un cada banco país e a ético gente está criando latinoamericano. um banco Y hacemos ético algo que es una latino-americano. innovación. E a gente faz Estamos uma coisa que é uma trabajando inovação. A juntos. gente trabalha Ya no hablamos junto. de países, A gente já não fala de naciones, países, de das patrias, ni nações, de das banderas. pátrias, Hablamos de la nem tierra das y del bandeiras. ser A gente humano. fala da terra e do ser Y humano. claro que en cada país vamos a claro, actuar em cada diferente. país a gente vai atuar de uma Pero forma estamos diferente. cooperando, Mas a gente está colaborando. colaborando, Y las personas cooperando. que trabajan en el E as apartado de pessoas tecnología, hay personas de cada que país. na Y el parte de tecnológica, comunicación, pessoas de de todas cada las país 7 de áreas que hemos comunicação. creado, De todas as 7 áreas que a trabajando gente juntos. criou, as En pessoas América trabalham todavía juntas. no existe Ainda não una existe unión na América latinoamericana. uma Ainda união no. latino-americana, Como ainda la não Unión existe Europea. como na Pero ¿por qué União no Europeia. pensar que es posible Mas en por el que não, futuro? a gente não pode pensar Porque que isso é estamos possível no colaborando. futuro? Porque a gente está Y colaborando. vamos a crearlo. E a gente Dice vai Joan, criar. en América Latina es muy As difícil, pessoas falam, ah, não, en na Brasil América es muy Latina é muito difícil. difícil, Me no dicen. Brasil é muito Yo difícil. me animo, As digo, pessoas me lo dizem, eu mismo falo, que me decían en España. é a mesma coisa que Joan, me diziam na en Espanha. Argentina no lo vas a Ah, na conseguir. Digo, Argentina você bien, não vai conseguir. lo mismo. É a mesma coisa. Cada vez que me digan que no es Cada posible, vez que no que voy a as pessoas me conseguir, dizem que não voy é a possível, tener que eu más não vou fuerza. conseguir, eu vou Porque ter no mais es força. verdad. Porque não é Cuando verdade. algo tiene sentido, Quando algo eres tem capaz de sentido e imaginarlo você é y capaz te de imaginar comprometes, e você é capaz de se comprometer, vas a você se salir compromete, isso vai dar Hace certo. 100 años las mujeres no podían Há votar. 100 anos as mulheres não Los podiam negros votar, no podían os subir al negros não autobús podiam en Estados andar Unidos. de ônibus nos Estados Unidos. El mundo puede cambiar. O mundo pode mudar. El problema es O que problema si nos é conformamos que se a con lo gente que está hay, conformado decimos com que o es que muy tem, difícil, a gente diz que é muito difícil, entonces sí que no va a ser posible. aí sim, realmente E não vai quando ser me perguntam, possível. Então, "E para quando as quando pessoas vai me ser perguntam, possível e para quando em vai ser Brasil?", possível no Brasil, tomo el micro eu dou o microfone para as pessoas e digo, vocês me digam.
digam. Díganmelo vocês, porque depende de vocês. Porque depende de vocês. E estamos criando um movimento que se chama a gente está criando um movimento que
chamado Rede Dinheiro Consciência. Porque a gente não quer criar só um balão. A gente quer dar centenas e milhares de palestras também a empresários para convencer que façam a avaliação do sistema B e se transformem em sistema D. A gente está indo às escolas e às universidades para falar com os jovens, mas também para falar com os professores e os pais, dizendo vocês não podem seguir dando a mesma educação, que é a mesma coisa. Se você repetir a mesma educação, você vai ter o mesmo resultado, que é a destruição. E os jovens têm essa consciência. Eu escrevi um livro para jovens que chama A Economia Explicada aos Jovens. Eu acredito que vai ser traduzido ao português. Acredito que venhamos no ano que vem em português para que isso possa ser utilizado nos colégios. E isso os jovens ficam entusiasmados e desperta a consciência deles. E eles têm que despertar a consciência dos pais deles. Portanto, é possível uma nova economia, é claro. Isso já está feito, já fizemos isso na Espanha, na Europa. E hoje existe no mundo uma aliança global Global Alliance for Banking on Values. Não se chama banco ético, porque algumas pessoas têm medo. João, se você diz banco ético, parece que você diz que os outros bancos não são éticos. Segundo o dia, contesto uma coisa ou contesto outra. Então, dependendo do dia, eu respondo uma coisa ou respondo outra. Eu digo, eu não sei se são éticos ou não. Os critérios de investimento estão definidos. Eles dizem que não vão investir. Quando eles disserem que não vão investir em empresas em contamina, que não respeitam direitos, são transparentes. Sabe qual é a diferença de salário num banco entre os funcionários e os diretores? Eu já vi bancos no Brasil em que a diferença de salarial entre os funcionários e os diretores poderia ser de 1000% ou mais. E eu não fico preocupado quando o diretor me pergunta se um funcionário pode viver de forma digna. E eu asseguro que muitos não podem, eles podem apenas sobreviver. Eu já encontrei bancos que têm empregados que ganham 300, 400 dólares por mês ou 500. É muito difícil viver com isso. Mas tem diretores que ganham 50 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão de dólares por mês. E dormem tranquilos. Não é preciso. Claro, es que si no pagas muito, claro que se você não paga muito, mentira. Não entra pessoas com talento. Não está vinculado ao dinheiro. Mentira, o talento não está vinculado ao dinheiro. Nos bancos que a gente trabalha na Europa, a gente recebia carta com os currículos e com o salário das pessoas, né? De diretores de outros bancos. Com os diretores de outros bancos, e as pessoas mostravam contra-cheque e falavam, eu posso perder 30% ou 40% do meu salário, mas eu quero trabalhar com um propósito. Quando os meus filhos perguntam, papai, o que você faz da vida? Eu quero dizer para eles que eu não tenho vergonha. Eu quero dormir tranquilo, e muita gente não dorme tranquilo. Então a gente já fez isso. Tem 54 bancos no mundo, nessa Global Alliance. Quase 50 milhões de clientes. A gente não somos 4 loucos. O primeiro que começa é sempre louco. Mas o segundo converte o louco em um líder e os demais passam a seguir eles. Então, a gente precisa perder o medo. A gente precisa botar no público o que todo mundo pensa no privado. Nada do que eu disse para vocês é louco. Eu estou vendo a cara de vocês. Porque isso é a única coisa que tem sentido. Crescer não tem sentido. A gente cresce quando a gente é criança. Chega uma idade que a gente para de crescer. Senão, a gente teria 500 metros. O que a gente tem que fazer é amadurecer. A economia tem que amadurecer. Eu já vou terminar. A economia tem que amadurecer. Não pode crescer mais. A terra não tem mais recursos. Esse ano, em julho, a gente tinha consumido o que a terra podia ser consumido na terra no ano inteiro. Os combustíveis fósseis não podem continuar sendo usados. Em cidades como Rio, São Paulo, que tem tanta contaminação, que mal dá para viver, aqui nem tanto. Por que não começaram a pensar em coches elétricos ou híbridos? Por que vocês começaram a pensar em carros elétricos ou híbridos, pelo menos no serviço público? Ah, não, porque o negócio do petróleo, então o negócio é mais importante do que a sensatez. Comienza uma nova época. Está começando uma nova época, no século XXI, tem que ser o século da consciência. Senão vai ser o século da destruição total. E não resta muito tempo, essa é a verdade. A fundação na qual a gente trabalha se chama Fundação Dinheiro e Consciência. A sede agora está no Chile.
una fundación para toda Latinoamérica. A gente vai criar uma fundação para a América Latina inteira. Eu não sei onde vai ser a sede. Recibimos un informe el mes pasado. Informe, né, informativo no mês passado. Muy alarmante. Muito alarmante. Si hoy aplicáramos los acuerdos de París de 2017, de la Cumbre Mundial del Cambio Climático, si todos los países lo aplicaran, no es suficiente para llegar a tiempo para cambiar la situación. Ya no es suficiente. Y muchos países no quisieron firmar. E muitos países nem assinaram. Claro, bueno, firmamos, pero no es un acuerdo vinculante. Mas não é acordo vinculante. Os negócios são mais importantes. Es preocupante ver algunas personas que están tomando decisiones por los demás. Yo no quiero criticar a nadie. No quiero criticar a nadie y quiero pensar que las personas que dirigen los países, quiero pensar, no estoy seguro, pero quiero pensar que hacen lo mejor que creen. Mas eu gostaria de acreditar que elas estão fazendo o melhor possível. Mas algumas pessoas parecem que têm alguma deficiência moral. Como é que elas podem tomar algumas decisões sabendo que estão destruindo as pessoas e o planeta? Como é que a gente pode colocar os objetivos econômicos antes dos outros objetivos e conseguir votando nessas pessoas? Eu não entendo. Isso tem que mudar. E não me quero alargar, eu não quero me estender muito. Hay que crear un consumo responsable. Precisa ser criado que pasa por energías renovables, pasa por alimentos orgánicos. Brasil puede ser un productor mundial de productos orgánicos, igual que Argentina. En el mundo, en Estados Unidos y en Europa, hay mucha más demanda de productos orgánicos de lo que se puede servir. Y la agricultura orgánica es regenerativa. Se consume mucha menos agua. Se consome muito menos água. O que a gente está esperando? Consumo de productos de comercio justo. No podemos comprar cosas porque son baratas. Não pode comprar coisas porque elas são baratas. Hay que fomentar el sistema B, empresas B. Você tem que incentivar, fomentar o sistema B, empresas B, o fair trade, o comércio justo. E você tem que apoiar o desenvolvimento do banco ético. No momento, a gente tem um site que é bancaetica.lat. Eu sei que a palavra banca aqui significa outra coisa, mas no resto do mundo, banca, em espanhol, banca é o sistema bancário. Esta web, bancaetica.lat, estamos empezando a traducir también a portugués. Y vamos a ir publicando todo lo que estamos haciendo. Los próximos viajes vamos a dar palestras, oficinas de 3 días, también empresarios y a políticos que se atrevan a venir también, donde les vamos a sacudir a fondo con mucho amor. Vai acolher esses políticos com muito amor. Nós vamos sacudir eles para ver se cai essa armadura oxidada que está em volta deles e que eles consigam ver o coração que está dentro deles. Eu tenho certeza que vão conseguir, porque quando eu falo com um político particular, eles me dizem outra coisa, mas em público eles têm medo de falar. Porque eles falam, se eu digo o que eu penso, mas não tenha medo de falar isso. Porque se o seu partido político não deixa você falar, cria um partido político ético para pessoas, vai ter gente que vai defender vocês. E apoia o banco ético. O banco ético que a gente vai fazer no Brasil. Agora a gente está fazendo um estudo de qual vai ser o plano de viabilidade, quais setores a gente vai financiar. Seguramente a mitad de este año ya vamos a comenzar con crowdlending, con fondos de investimento. Todavía no puedo decir cómo, pero estamos ya en ello. Y también si quieren escribir para que tengamos su correo para mantenerles informados. Si quieren colaborar, hay una web que es Brasil, Dinero y Conciencia, no en portugués, no es dinheiro y conciencia, sino dinero y conciencia.org. Y escriban, pregunten, colaboren, descubran que juntos podemos cambiar el mundo. E me queda solo um último tema. A gente pode mudar He dicho que podíamos utilizar o dinheiro para comprar. Falta só um tema. Eu falei que a gente pode usar o dinheiro para comprar, para poupar e investir e também para doar. Hoje o problema da economia mundial é que sobra dinheiro no mundo. Sobra dinheiro no mundo. Há tanto dinheiro, há tantos trilhões que não sabem o que fazer com ele. Ninguém sabe o que fazer com o dinheiro. Só tem uma saída: doar. Doar para que não só doar para as pessoas pobres, doar para que muitos projetos puedan salir adelante. Projetos possam sair do papel. A cultura anglo-saxona, América, Inglaterra, países, Holanda, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, eles têm essa cultura de doação. Mas os países latinos não.
Quando eu começo a falar uma palestra de doação, as pessoas começam a sair. Não, porque ficou tarde e tal. Outro dia aconteceu isso comigo. Eu estava em Boitucatu falando sobre doação. Ele falou, vocês têm que doar. 3 ou 4 saíram assustados. Segurando a carteira para ver se eu ia falando, a mim você não vai pedir dinheiro. Eles pensam sempre, quem tem que doar são os outros. Às vezes os amigos me perguntam, você conhece uma fundação que pode me dar dinheiro? Ninguém me pergunta se eu conheço uma fundação a quem eu possa dar dinheiro. Isso significa que a gente não amadureceu espiritualmente. Ainda nós ainda somos crianças, a gente espera que os outros vão dar uma coisa para a gente. E a doação é a coisa mais humana que a gente pode fazer na vida, a coisa mais divina. Nesse sentido que eu disse antes, quando alguém doa, é por liberdade, por amor, para que outra pessoa possa criar uma coisa no mundo. E hoje a gente está aqui porque doaram tudo para a gente. Tudo. Doaram a vida, a educação, a alimentação. Se a gente tivesse que pagar tudo que a gente está usando, a gente não poderia pagar. A gente vive da doação do passado. E o mundo só se vai desenvolver se a gente for capaz de doar. Depende de sua liberdade. Depende da sua liberdade. Que eu recomendo. Mas tem um exercício que eu recomendo. Eu recomendo de verdade. Faça a sua contabilidade. A sua contabilidade pessoal. Dos últimos 3 meses. Entradas e saídas. O que entrou, o que saiu, até o último centavo. E quando você tiver tudo anotado, não vou pedir, não se me vayan. Não vou pedir. Quando tenham anotado, agrupem as saídas. Reúna o que você gastou com comida, com a casa, com a educação, com o transporte. E há um apartado que é o apartado de coisas inúteis. E separe os itens inúteis. Você vai ficar surpreso. As pessoas não têm ideia, não têm consciência do que elas gastam com coisas inúteis. Eu fiz uma descoberta muito importante. Eu vou patentear. Eu consegui fotografar o subconsciente humano. Eu vou publicar um livro com fotografias do subconsciente. O subconsciente se pode fotografar pode ser fotografado olhando o extracto do cartão de crédito. Aquilo é a fotografia do subconsciente. Aquela é uma fotografia do subconsciente. Com 42 anos de experiência, eu já vi extratos de cartão de crédito, de débito. E aquilo está refletido a vida subconsciente das pessoas. Ali se vê a verdade. Lá se vê a verdade. Para onde você leva o seu dinheiro? Mas o seu dinheiro é a sua força, é a sua energia, é a sua vontade. E onde você põe a sua vontade? E eu descubro no cartão de crédito ou de débito coisas que a gente está comprando que não deveríamos comprar, que não é preciso comprar, que não é necessário. E a maior parte de mis clientes, quando chega a final de mês, não sabe quanto dinheiro han gastado e em que eles gastaram. E quando revisas a cartão, quando eles revisam o cartão, uma economia consciente significa faça a contabilidade e ver o quanto vocês gastam em coisas que vocês não precisam e se perguntem. Ok, tudo bem, não tudo, mas a metade que vocês gastaram em álcool, em perfume, em cigarro, por que vocês não doam metade? É só uma pergunta. E veja como é difícil, uma dificuldade interior do ar. Lo puedes necesitar el día de mañana. Não, porque eu posso precisar amanhã. Queremos guardar dinheiro. A gente quer guardar dinheiro para o dia de amanhã. E o dia de amanhã nos vamos a morir. Mas o dia de amanhã a gente vai morrer. Não é verdade. Então não é verdade que a gente precisa de dinheiro. Uma parte a gente precisa, a outra a gente pode doar. A doação mudaria o mundo. Hoje na Europa as taxas de juros são negativas. Hay que pagar para depositar dinheiro no Banco Central. Você precisa pagar para depositar dinheiro no Banco Central. De tanto dinheiro que tem. Ninguém sabe o que fazer com o dinheiro. E, portanto, se criam produtos financeiros estruturados que não servem para nada. Produtos de pura especulação. Que servem só para especulação. O dinheiro vai dando volta, criando uma bolha. Hasta que revienta. Criando uma bolha até que a bolha estoura. Ou a investimentos ou a doação. Então você
pode destinar esse dinheiro para investimento ou para educação. Eu não sei o que vai acontecer com o mundo, o que vai acontecer com você, mas eu tenho a liberdade de fazer isso que eu estou dizendo. E como eu quero ser livre, as minhas decisões não dependem dos outros. Quando eu descubro que algo tenha sentido e é verdade, eu posso fazer. E se eu soubesse que o mundo, mesmo que eu soubesse que o mundo não vai mudar, eu continuaria fazendo o mesmo, porque a única coisa que tem sentido para mim é a única coisa que permite que eu viva com dignidade. E, portanto, para terminar, eu proponho que vocês percam o medo. Quando uma pessoa perde o medo, ela vive como um verdadeiro ser humano. Quando a gente tem medo, a gente vive assustado. O trabalho, o dinheiro, a segurança, mas a segurança exterior torna a gente inseguro. As pessoas têm que buscar a segurança dentro e não fora. Porque pode acontecer qualquer coisa. Existem momentos difíceis, mas eu sei que a vida não vai me trazer nada que eu não possa resolver. E o que eu tenho que fazer é não me preocupar tanto comigo mesmo. Eu tenho que perguntar aos outros o que vocês precisam, o que eu posso fazer por você. Porque às vezes a pessoa tem um problema grave e para mim seria fácil ajudar. Mas as pessoas estão sempre fechadas em si mesmo, eu. E ninguém está feliz. Como diz uma canção, é melhor sofrer junto do que ser feliz sozinho. Pois isto, vamos a compartilhar não sofrimento, vamos compartilhar não o sofrimento, e sim o amor, a compaixão com os demais. O que a gente pode fazer junto para mudar isso? Então, eu incentivo vocês a terem um consumo responsável, que vocês descobrem as empresas B, que vocês apoiem o desenvolvimento do Banco Ético no Brasil e na Latinoamérica, porque isso depende de vocês para vocês poderem mudar. Obrigada. Bom, agradecer muito ao João por essa belíssima palestra e visão de mundo que ele traz aqui para a Assembleia Legislativa do Rio. Eu li uma frase no seu livro, logo no começo, que diz: só existe saúde se no espelho da alma se reflete toda a comunidade, e se nesta vive a força de cada alma individual, do Rudolf Steiner. Eu acho que me tocou bastante, então parabéns e muito obrigado. Continuando aqui com as nossas falas, eu vou primeiro, os convidados que quiserem fazer perguntas, por favor, façam uma sinalização para o cerimonial e preencham as fichas para que a gente possa depois colocar as perguntas aqui. Mas, dando continuidade, eu convido agora o Leonardo Letelier, fundador da Citaui, para falar sobre finanças sociais e investimentos de impacto. Bom dia. É uma dificuldade falar depois do João, né? Então, mas, bom, faremos o nosso melhor aqui. Na verdade, para começar, eu queria fazer uma coisa diferente. Vocês já devem ter visto em algum lugar um adesivo de para-choque que diz assim: se você não está envergonhando seus filhos, você não está se divertindo o suficiente. Já viram isso? Então, eu queria retribuir o favor e queria apontar para minha mãe, que está aqui na plateia. Uma salva de palmas para ela. Então, minha mãe é desse tipo: se não está envergonhando os filhos, não está se divertindo. Então, agora estamos quites. Vamos lá, acho que não vou usar muito da apresentação, não. Tenho pouco tempo também. E queria fazer uma conexão maior com o que o João trouxe, né? Então, quando ele fala de humanidade, valores e dinheiro, eu já tinha visto em algum lugar, mas também ouvindo ele, que faz muito sentido essa divisão entre os três tipos de dinheiro, né? De doação, de consumo e de investimento. Então, eu queria fazer uma coisa um pouco mais interativa aqui, e isso vai exigir de vocês participação. Então, preparem-se. Primeiro, em relação à doação, eu queria saber aqui, que as pessoas levantassem a mão, quem doa mais de 8% do que ganha no ano. Para vocês terem uma ideia, 8% é mais ou menos um salário mensal, tá? Então, se você pegar tudo que você doa no ano,
para causas, para organizações sociais, não conta família, não conta aquele cunhado que sempre tiver dinheiro para cerveja, não é doação, tá? Então, quem doa mais de 8% do que ganha no ano, levanta a mão. Legal. Aqui umas 10, 12 pessoas, uns 10%. Tá? Mas ainda tem muita gente aqui com espaço para doar. E como o João falou, a doação é uma energia vital para o desenvolvimento do mundo. Então vamos continuar. Quem doa mais de 4% do que ganha no ano, ou seja, metade de um salário mensal. Então, se vocês fizerem a conta certa, quem levantou a mão quando tinha 8% deveria estar com a mão levantada no 4% também. Quem doa mais de 4%. Tem que ter mais gente que antes. Tá? Legal. Quem doa mais de 2%, 1/4 do salário mensal. Tá. Então, beleza. Todo mundo aqui, ou quase todo mundo aqui, participa. Né? Eu vi gente que não levantou a mão. Nenhuma recriminação, mas temos algumas sugestões. Mas isso é importante porque, como o João falou, tem várias coisas que a gente quer que aconteçam no mundo que elas só vão acontecer com esse tipo de capital. É o capital mais nobre, como ele falou. Então, se você, quem não levantou a mão, ou quem acha que pode doar mais, quem fizer o exercício que o João propôs e chegou à conclusão, poxa, eu posso doar um pouco mais, e quiser procurar um projeto específico, pode ir no site da Benfeitoria, www.benfeitoria.com.br, super legal, ótimos projetos, eu apoio vários projetos por lá. E quem quiser fazer uma outra conta diferente em relação à capacidade de doar, o João falou, olha, pega tudo que você gastou nos últimos 3 meses, né, tudo que você ganhou, receita, tudo que você gastou, despesa, pega aquilo que é supérfluo, né, pega metade disso, isso é o que você poderia doar. Vou fazer uma outra conta, pedir para vocês fazerem uma outra conta. Imagina o ano passado, tá? 2018 já passou, tá? Já aconteceu, você já tomou uma série de decisões, fez investimentos, compras, alocações de dinheiro importantes. Pensa do ano passado, tá? Se você tivesse, mais um exercício para levantar a mão aqui, tá? Se você tivesse doado no ano passado 50 mil reais, tá? Depois a gente vai mudando o número. Se você tivesse doado no ano passado 50 mil reais, alguma daquelas decisões importantes que você tomou no ano passado teriam sido diferentes? Então, poxa, eu não teria conseguido comprar um carro, ou dar entrada na casa, ou aquela viagem que eu sempre quis, né? Para quem não teria mudado nada? Assim, não, beleza, eu poderia ter feito tudo que eu fiz no ano passado e ainda ter doado 50 mil reais. Tá? Comum, poucas pessoas. Agora, se a gente mudar esse número para 15 mil, ou seja, se eu tivesse doado no ano passado 15 mil, eu poderia ter feito ainda todas as coisas que eu fiz, tá? Todas as decisões importantes, não teria que ter vendido um filho, nada disso, e poderia ter seguido com a minha vida normalmente. Mais mãos. 5 mil. 1.500. Mais ou menos assim, quando você, a primeira vez que você levantou a mão, então teve gente para onde foi 50, teve gente para onde foi 5, 1.500, 15, etc. Em tese, é o seu orçamento possível de doação do ano passado. Então, vamos supor que você levantou a mão quando eu falei 15 mil. Aí você pega e soma tudo que você doou no ano passado. Deu 5 mil. Isso quer dizer que tem 10 mil reais do ano passado, do orçamento de filantropia do ano passado, que você poderia ter doado e não doou. Então esse pode ser seu orçamento de filantropia para esse ano. Tá? É um jeito diferente de chegar em uma métrica possível de quanto você poderia, deveria, gostaria de doar. E aí, de novo, quer escolher um projeto? Vai na benfeitoria. Não quer escolher um projeto? Quer doar para uma organização que apoia vários projetos de uma vez, saúde, educação, meio ambiente, criança, cachorro, papagaio, tudo, você pode doar para a Citaui, tá? Depois entre no site. De consumo, então a gente falou de doação. De consumo, como falou bastante, eu quero dar outras dicas práticas aqui, pensar em quantidade, qualidade. Não vou fazer a pergunta de quem tem mais de 60 sapatos em casa, mais de 40 sapatos, é meio sacanagem. Então, mas pensem um pouco nisso. Itens parados são energia parada, não faz bem para ninguém.
Tá? Tem o mantra da sustentabilidade, reduce, reuse, recycle, reduza, reuse, recicle, vale para tudo isso. E falar um pouco de investimento, que é o que a gente mais faz na Cital. Então, o João falou do lado da banca, dos bancos. Hoje tem mais ou menos 500 bi, acho que está numa página aqui, 500 bilhões, ok, não está, de investimento de impacto no mundo, tá? Que são investimentos que buscam retorno financeiro e impacto social. Não, pode passar para mim? Mais para frente. Mais. Isso. E no Brasil tem 343 milhões. É muito pouco. Tá? Para o tamanho da economia do Brasil, é ridículo. Tá? O que está acontecendo cada vez no mundo é que tem um movimento das pessoas buscarem alinhar, como o João falou, os seus valores com o seu dinheiro. Tá? Então você tem um mundo de crowd. Esse é 2017, certamente mudou, aumentou para 2018. Seja dinheiro de doação, que é o do meio, 5 bi, dinheiro de investimento na forma de equity, de capital, de participação acionária, são 2,5 bi, ou de empréstimo, que são 25 bi de dólares, as pessoas querem cada vez mais colocar os seus valores junto com o seu dinheiro. No Brasil, o que a gente está fazendo? A gente desenvolveu uma plataforma de empréstimo coletivo justamente para isso, onde a Cital, e com 12 anos de experiência no mercado, no ecossistema de investimento de impacto, a gente é o investidor de impacto mais ativo do Brasil, apesar de ser uma organização sem fins lucrativos. Como eu falei, doem para a Cital e não é brincadeira, precisa para fechar as contas, mas permite que a gente faça coisas como essa, que a gente avalie organizações em relação ao seu impacto social, sua capacidade de devolver dinheiro, tá? Coloque elas no site, faz um investimento inicial e convida outras pessoas, pessoas físicas, como eu, como vocês, a investir a partir de R$1.000. Tá? Então, essas empresas, tem uma cooperativa de mulheres na Bahia que faz geleias e os produtos com as frutas nativas, tem uma organização de saúde, uma de educação, outra de orgânicos aqui do Rio. Então, que a gente coletivamente financie essas organizações que estão trazendo impacto social e ambiental alinhado com os nossos valores. Né? Então, você curte mais a histórias orgânicos ou do meio ambiente, tem os orgânicos, Copo Sertão, assim por diante. A gente levantou R$1,5 milhão, tá? Fechou as 5 empresas, né? Completou a captação das 5 empresas antes do tempo, antes do prazo, então conseguiu lançar em tudo isso. E a partir de agora, esse mês que vem, as empresas já vão começar a pagar os juros daqui a 4 meses, juros mais principal, e daqui a 24 meses tudo volta. Tá? Então a gente já fez mais de 40, 45 investimentos como esse, então a gente tem experiência para fazer tudo isso, para propor para a sociedade lugares disponíveis para alinhar os seus valores com o seu dinheiro. E eu queria trazer para vocês também uma experiência que eu fiz recentemente, que foi a seguinte, e de novo eu pedi para vocês pensarem nisso, acho que não é de levantar a mão, então vai ser um pouco mais difícil participar, mas é o seguinte, imagina que tem uma moeda, tá? R$1, €1, não importa, né? A moeda está aqui, de um lado da moeda já está decidido o que tem o número 1 e algum símbolo lá, mas o outro lado está disponível, tá? O outro lado, cada um de vocês vai escolher o que está escrito. Cada um de vocês vai escolher se tem uma imagem ou uma frase e qual é essa imagem, qual é essa frase. E aqui tem alguns exemplos do que as pessoas responderam. Então imagina que tem essa moeda e do outro lado escrito uso exclusivo visando promover os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. De um lado R$1, do outro lado escrito consciência leve. De um lado $1, do outro lado escrito necessidades não são desejos. De um lado €1, do outro lado escrito o fim da era do capital improdutivo. De um lado uma libra, do outro lado escrito retribui em dobro. De um lado Bitcoin, do outro lado escrito que o dinheiro sirva para diminuir as desigualdades. Obrigado. Obrigado, Leonardo. Só informando
aos convidados aqui que as perguntas que foram encaminhadas serão respondidas depois por e-mail, porque infelizmente teremos que acabar no horário aqui. Então eu chamo o nosso último palestrante, Abdul Nasser, superintendente do sistema OCB da Sescop, para falar sobre as cooperativas como ferramenta de democratização e humanização dos serviços financeiros. Temos ainda aqui 10 minutos. Bom dia a todos. Bem difícil falar depois desse pessoal incrível. E a gente vai falar de uma coisa que é próxima, né, que também é a correção do social pelo econômico, mas com outros vieses, com outras luzes, com outras formas de ver. Quem aqui conhece cooperativismo? Levanta a mão, por favor. Quem aqui já ouviu que cooperativismo só é bom quando dá certo? Eu ouvi isso várias vezes. Eu estou no cooperativismo a minha vida inteira desde os 16 anos, praticamente só por 2 anos eu trabalhei fora do cooperativismo. Foi um período que eu fiquei no Ministério da Fazenda. Fora isso, toda a minha vida eu trabalhei com cooperativismo. E eu sempre escuto as pessoas falando isso. Cooperativismo é bom quando dá certo. E aí eu vou dizer para vocês o que é dar certo. Vamos dar uma olhadinha no tamanho do cooperativismo no mundo, no geral, e aí a gente vai chegar no crédito. Quem está passando? Ali. Então, vamos lá. Está contigo? São 1,2 bilhões de pessoas sócias de cooperativa no mundo todo. 1,2 bilhões são sócios. São 280 milhões de empregos. Percebam, 1,2 bilhões de pessoas são donas de cooperativa e contratam no regime CLT normal, como a gente tem aqui no Brasil, 280 milhões de pessoas, isso distribuído entre 3 milhões de cooperativas de tudo que vocês imaginarem. Tudo. Da flor ao trator se fabrica tudo, né? E literalmente tem desde cooperativa de catadores, que muitos conhecem, a cooperativa dos proprietários de aeronave particular por tempo compartilhado. Isso não é na Europa, é aqui no Brasil, né? E a gente tem de tudo. É para quem tem muito dinheiro, para quem não tem nada na vida, né? E aí, se a gente junta aqui as 300 maiores cooperativas do mundo, se elas estivessem em um único país, esse país seria, só com elas, sem mais nenhuma outra unidade produtora, a 9ª economia mundial. E aí eu pergunto para vocês, deu certo? Dá certo? O que é dar certo? Bom, vamos para a próxima. E aqui a gente tem uma distribuição do cooperativismo no geral pelo mundo, né? Para nossa surpresa, é na Ásia que a gente tem a maior concentração, mas países conhecidos por serem mais voltados ao capitalismo também têm uma concentração relevante de cooperativas e participação da sua população em cooperativas. Para que saibam, cooperativismo ele é um sistema econômico. Ele não é comunismo, não é socialismo, não é capitalismo, tá? E eu não estou falando de nenhum viés ideológico, estou falando mesmo das metodologias econômicas de produção. Então, o cooperativismo, dentro da teoria dos sistemas econômicos comparados, ele é um sistema econômico próprio, que funciona, e praticamente todos os países do mundo têm mais de um sistema econômico funcionando, né? No Brasil, quando você olha na nossa Constituição, que trata da ordem econômica, você tem as regras gerais, que são atinentes ao dominante, que é o nosso capitalismo, mas tem lá o cooperativismo como secundário, que deve ser apoiado e estimulado. Quando você olha o capítulo que trata na Constituição da China, a ordem econômica, você vai ter economia de Estado, o cooperativismo e a economia privada, que é feita no interesse do Estado. E essas são as frases que estão lá na Constituição, e você vai ter isso na Constituição de Portugal e em vários outros, não vai ter
nos países da Common Law, mas as regras estão lá também, né? Aqui a gente tem números já do Brasil, são de 2010 para cá a gente teve um crescimento muito relevante, né? Saímos de 9 milhões de pessoas para 14,5 milhões de pessoas participando de cooperativas no Brasil. E olha que interessante, 33% a 36% já teve uma diminuição, mas são mulheres, né? Tem uma participação expressiva das mulheres nesse processo. Aqui a gente tem uma distribuição dentro da relação de empregados de cooperativa. Também, mais uma vez, 48% de mulheres. É uma participação bem relevante, né? Podia ser 50-50, mas está muito próximo. Vamos para a próxima. Bom, e aí a gente chega no cooperativismo de crédito, que ou de serviços financeiros, que é o que a gente quer efetivamente passar, tá? Vejam na lista dos países que possuem cooperativas de crédito, quantos milhões de associados a gente tem. Na China são 100 milhões, Estados Unidos 97, o Brasil em 8º lugar, com 7 milhões de pessoas vinculadas aos sistemas de crédito cooperativo, né, aos sistemas financeiros, ao sistema financeiro cooperativo. Próximo. E o que é uma cooperativa? O que tem de diferente nisso? É que você, em uma cooperativa, você é sócio, você é dono, você decide junto. E aí sabe aquele negócio do propósito que o banco tem de repassar, de fazer o social? No cooperativismo ele é estrutural, sabe por quê? Porque o correntista é o dono. Todos têm um voto. O resultado que tem que ser entregue é o melhor serviço financeiro, pelo menor custo, do modo mais eficiente, obviamente mantendo competitividade, né? Então não tem como mudar isso. É do propósito, é da essência, é da estrutura. Não é uma escolha, não é uma opção, não é porque eu tenho uma gestão que naquele momento quer fazer algo bom. É da estrutura. Próximo. Quando a gente fala em termos de democratização, aqui a gente tem alguns números. 44% das cooperativas elas estão na região metropolitana pelo Brasil e 56% estão no interior. Então a gente está falando de levar para o interior esse movimento de gerar democratização, gerar acesso aos serviços financeiros. Próximo. E aí quando a gente pega a distribuição aqui brasileira, 33% da nossa população está em cidades de até 50 mil habitantes. E é onde a gente tem os 56% das nossas cooperativas. E aí, como podem perceber, está bem distribuído, mas até cidades com 5 mil habitantes passam a ter cooperativas e vocês não sabem a diferença que isso faz na economia daquela cidade. Porque o dinheiro gira ali naquela população. O dinheiro que vinha lá ser sequestrado, né, vou usar esse termo, pelo capital e ser mandado para fora do Brasil, fica ali naquela região, né? E aqui a gente tem algumas diferenças entre bancos e cooperativas. São sociedades de pessoas, então quando a gente fala de humanização, é isso, porque o que importa nas cooperativas são as pessoas, não é o capital necessariamente, né? Cada uma tem um voto, isso é um princípio internacional, né? Os usuários são donos do negócio, todos participam de decisões políticas, operacionais. A administração dos recursos financeiros dos associados é feita de forma mais vantajosa, os resultados retornam aos sócios na proporção do que eles realizam, e aí você tem um compromisso educacional, social e econômico com o desenvolvimento desse público. Aqui a gente representa bem a diferença, né? O resultado que você gera num banco e o resultado que você gera numa cooperativa. Próximo. E aqui, para vocês perceberem números ou alguns números comparativos, eu peguei apenas um dos setores, que é o Sicoob, né? A gente tem hoje 2 grandes bancos cooperativos que estão entre os 10 maiores, que é o Sicoob e o Sicredi, né? Mas a gente tem mais sistemas cooperativos, mais grupos organizados, sistêmicos. Então, para vocês perceberem, se eu pegar aqui só o crédito rotativo, eu tenho 386% de média no sistema financeiro regular, enquanto no cooperativismo a gente está na faixa dos 149%, que ainda é muito alto, mas
menos da metade do que a gente tem em outros sistemas. Pode passar. E aqui a gente tem uma representação dos sistemas, Sicredi, Sicobi, Unicred, Cressol, Ailus e tantos outros. Aqui no Rio de Janeiro nós temos, por enquanto, 3 sistemas, que é o Sicobi, Sicredi e Unicred. Todos vocês podem fazer parte de um desses sistemas, é uma escolha. Eu hoje não movimento nada relevante em banco. Próximo. Então, para vocês terem uma ideia, esses aqui são alguns números do Sicobi. 4,4 milhões de cooperados, 2.900 pontos de atendimento, 3 bilhões de sobras líquidas. Preste atenção, são 3 bilhões de reais que foram distribuídos para os donos. Quem são os donos? Os correntistas. E esse foi o resultado positivo do Sicobi. Então, são 3 bilhões de reais que retornaram para a economia na mão das pessoas que geraram esses 3 bilhões e não na mão de investidores que muitas vezes estão fora do país e que estão, como o Juan disse, acumulando sem saber para quê, sem saber por quê, sem saber para onde vai com esse dinheiro, vai morrer e não vai gastar, né? Então, é uma outra forma de fazer a economia girar e principalmente de humanizar, de distribuir, de levar para as pessoas, de levar para a ponta esse recurso. Próximo. Aqui a gente tem os resultados do Sicredi, que é um outro sistema. Tá? E aí, pode passar. E aí tem uma coisa que é o seguinte, perceba a diferença que faz você ter um sistema relevante, aí a gente só está falando de 3%. 3%. 70% do mercado bancário hoje está na mão de 4 bancos, e aqui a gente está falando de uma participação ínfima de 3% no sistema cooperativo, mas que todo mundo aqui já se beneficiou da existência desse sistema. Vocês querem saber onde? Até pouco tempo atrás, se um banco quebrasse, era garantido 60 mil reais por CPF. Não importa quanto você tem lá, você vai ter 60 mil reais de garantia. As cooperativas foram lá, criaram seu fundo garantidor e passaram a cobrir 250 mil reais por CPF. E agora elas foram lá e se organizaram que se você tiver conta em mais de uma cooperativa, cobre até 1 milhão se forem cooperativas diferentes. Então percebam, o que aconteceu no mercado? Rapidamente se estruturou e hoje todo o mercado cobre 250 mil por CPF. A concorrência teve que correr atrás porque viu que as pessoas estavam se organizando e tinham algo que seria incomparável. Então, existem formas diferentes de fazer as coisas. O cooperativismo é um dos caminhos. Eu fico grato que essa casa tenha aberto tanto espaço para a gente falar sobre cooperativismo, falar sobre as várias manifestações. Hoje, cooperativismo de plataforma, né, que as nossas plataformas digitais caminhando para serem cooperativas ou cooperativas que possam entregar todo o resultado na mão do sócio e fazer que negócios que sejam globais ao mesmo tempo sejam locais, porque garantem a fixação da renda nas pessoas, humanizam o processo, né? Como eu disse sempre, tornam o propósito estrutural, né? Óbvio que a gente podia falar de muito mais coisa, mas eu vou trazer um caso aqui bem interessante de mudança social provocada pelo cooperativismo. Pode passar? Mais uma. Caso de Rio Pardo. Quando o Sicobi abriu uma agência lá em Rio Pardo, não tinha energia elétrica na cidade. Pode passar um pouquinho mais. Não tinha energia elétrica. Então eles falaram, olha, para eu ir para a cidade, a gente vai lá, vai construir uma unidade lá. Não tinha banco, então não tinha energia elétrica, não tinha nem banco. A gente vai construir uma unidade lá, negociou com a companhia de energia, levaram a energia até a cidade, abriram a agência, tudo na cidade acontecia em outra cidade. O pessoal ganhava dinheiro, ia comprar em outra cidade, recebia em outra cidade, e a economia local não desenvolvia. Quando o Sicobi chegou, levou luz elétrica. A gente teve um aumento de 30% das propriedades, as pessoas vieram para a cidade, se mudaram para a cidade, né? Houve investimentos no aumento do rebanho também, que gerou um aumento de 39% e um aumento de 45% nos CNPJs naquela cidadezinha do interior, né? Por conta dos serviços bancários, uma cidade com 6 mil habitantes. Isso tudo em um ano. Então percebam o seguinte,
A diferença que você tem entre ter sistema bancário dentro de uma cidade e não ter, e mais do que isso, ter um sistema bancário que tem compromisso em fazer com que a renda seja local, que ela fique ali, que tenha compromisso em devolver para aquela população todo o resultado, toda a riqueza produzida. Bom, é isso, a gente está à disposição para qualquer outros esclarecimentos. Obrigado, obrigado Geisa, obrigado presidente. Obrigado. Obrigado, Abdul. Bom, pessoal, então para encerrar, vou fazer aqui só os últimos agradecimentos a todos que vieram fazer as suas exposições. Um agradecimento especial ao João Amelé. Registrar a presença do meu amigo Valtinho Cavalcanti, também líder do Convergência e do Conecta, que tem trabalhado muito nesse tema de ambientes mais sustentáveis no empreendedorismo e na política também. Um abraço para todos os convergentes. E agradecer muito a presença de todos vocês que vieram também prestigiar esse evento, em um tema tão importante, e em especial também o Fórum de Desenvolvimento Econômico, na figura aqui da incansável Geisa. Então, muito obrigado e declaro encerrada a sessão. Bueno, me voy corriendo.